Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 86. Capítulo 895. Uma noite de observação. Capítulo 895. Uma noite de observação. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me. O anúncio do evento foi divulgado menos de 2 dias antes do início oficial do evento. Os jogadores antigos compreenderam a importância do evento de Natal e responderam imediatamente ao ouvir a notícia. Aqueles que queriam formar uma festa começaram a procurar seus amigos. Aqueles que queriam desafiar o evento sozinhos aproveitaram esses 2 dias para melhorar seus equipamentos. As guildas do clube obviamente não perderiam este evento. Para eles, além de participarem do evento, estariam disputando vagas na tabela de classificação. As recompensas das classificações foram promovidas de forma vívida. Mas quando pensaram em como Lord Green existia no jogo, os líderes da guilda não conseguiram deixar escapar um sorriso. Para este evento, os jogadores seriam teletransportados para mapas aleatórios e apenas pequenos grupos poderiam entrar. Como resultado, a vantagem de ter mais jogadores só poderia ser exibida no ranking da guilda. Nas classificações individuais ou de equipe, não importa quantos membros da guilda eles tivessem, eles não seriam capazes de reunir todos eles em uma única arena. Esta competição seria um teste de habilidade para jogadores e equipes de elite. As principais guildas estariam confiantes se não fosse pela existência de rap. Os novos registros de masmorras dominados por rap eram um indicador mais claro. Essa também foi uma competição entre jogadores e times de elite, mas o resultado? Apenas equipes profissionais poderiam competir contra o Team Rap. O evento de Natal não interferiu na Pro League. O evento durou 3 dias, começando na quarta-feira e terminando na sexta-feira. Após o término do evento, o sábado seria a 16ª rodada da temporada. Os jogadores profissionais não correriam para o jogo para se divertir, em vez de se prepararem para a próxima partida. Mesmo que estivessem interessados em jogar, eles poderiam jogar 1 ou 2 vezes, mas nenhuma esperança poderia ser colocada sobre eles aparecerem nas classificações reais. Os líderes da guilda do clube estavam preocupados. Esses 2 dias passaram num piscar de olhos. O evento de Natal começou oficialmente. Por causa do número limitado de missões por dia, não havia muitos jogadores esperando impacientemente pela meia-noite. Quanto às guildas do clube, por enquanto, eles não despacharam imediatamente suas equipes de elite. Tendo a classificação como objetivo, eles primeiro teriam que observar as verdadeiras circunstâncias deste evento antes de atirarem suas flechas no alvo. Esta noite, as guildas do clube estudaram este evento, enquanto tomavam nota ativamente das classificações. Lord Green? Feliz? Eles apareceriam no ranking em breve? Eles não fizeram isso. Quando o sol nasceu, ninguém da rap ainda havia aparecido no ranking. Embora as guildas de clubes ainda não tivessem enviado suas elites, sua fundação já estava refletida nos resultados. Nessa situação de vale-tudo, os rankings individuais ou de equipes eram mantidos pelas guildas dos clubes. As classificações da guilda não precisavam ser mencionadas. As primeiras 20 colocações foram conquistadas pelas guildas do clube. Algumas pessoas compararam essas classificações com as classificações da aliança para ver se havia alguma diferença. Definitivamente havia algumas diferenças. Por exemplo, no ranking, Guild Sansara ficou em primeiro lugar. Depois que seu time se tornou campeão na temporada passada, a guilda cresceu ferozmente. Os membros da guilda também foram extremamente diligentes. As potências tradicionais Blue Brook Guild, Herb Garden e Tyrannical Ambition seguiram Guild Sansara. A equipe Tirania tinha um controle firme sobre seu primeiro lugar na aliança, mas sua ambição tirânica da guilda não parecia ser diferente das outras potências. A tirania deles sobre a aliança não se refletia na posição da guilda. Houve também excelente dinastia. Embora o T-Selen Era tenha sido rebaixado para a Challenger League, sua guilda não entraria em colapso só por causa disso. Neste momento, aqueles que tinham mais esperança no Selen Era eram os seus fãs mais leais. O desempenho da Guild Selen Dynasty neste evento foi extraordinário. Muitas guildas de clubes de nível médio e baixo perderam para eles. A outra grande discrepância foi a justiça celestial da guilda. Sua equipe Eavelis Vords estava à beira do perigo. Sua colocação continuou indo e voltando entre a zona de rebaixamento e a zona de não rebaixamento. Porém, neste evento, a Justiça Celestial teve uma colocação impressionante, 7º. Houve rumores de que a Justiça Celestial havia oferecido recompensas para este evento, a fim de despertar o entusiasmo dos membros de sua guilda. Se isso era verdade ou não, exigiria uma investigação mais aprofundada. Essas guildas de clubes atraíram inúmeros olhares, mas as próprias guildas estavam pesquisando arduamente as classificações para ver a colocação da Guild Rap e verificar se eram uma ameaça ou não. Depois de procurar Guild Rap, todos se sentiram aliviados. A força do Guild Rap ainda estava muito fraca. Para os rankings das guildas, confiar apenas em alguns especialistas de elite era inútil. Foi um teste para a força de toda a guilda. Lord Green de Rap e sua equipe eram poderosos, mas não seriam um fator decisivo nas classificações da guilda. Depois de uma noite de estudo cuidadoso, as diversas guildas descobriram outro problema. Assim como no evento do ano passado, as classificações dos jogadores foram divididas por seus níveis. Normalmente, era dividido a cada 5 níveis. Nos servidores normais, as separações eram muito detalhadas. A partir do nível 20 após a vila iniciante, havia uma classificação separada a cada 5 níveis até o nível 75.
Mas no domínio celestial, como todos os jogadores estavam no nível máximo, geralmente não havia uma classificação separada. No entanto, desta vez, por causa do novo limite de nível, havia agora duas classificações separadas no domínio celestial. Uma era a classificação do nível 70, 74, enquanto a outra era a classificação do nível 75. Essas duas classificações foram divididas em classificações individuais e de equipe. A classificação das equipes foi baseada no jogador de nível mais alto do grupo. Sempre foi feito assim. Foi principalmente para separar aqueles com equipamento nível 70 e aqueles com equipamento nível 75. Depois de estudar essas classificações por uma noite, as guildas descobriram o problema. Havia muito menos jogadores de nível 75 do que jogadores de nível 70. O limite de nível foi aumentado em 3, 12. No momento era apenas 25, 12. Apenas cerca de 20 dias se passaram desde que a atualização foi descartada. Quanto maior o nível, mais experiência será necessária para subir de nível. Os personagens principais do clube treinaram sem parar o mais rápido possível e alcançaram o nível 75 em 11 dias. Yoshio e companhia não eram tão diligentes, mas sua eficiência também não era baixa. Poucos dias depois desses personagens principais, seus personagens também atingiram o nível 75 e começaram a bater recordes no ranking. Mas para a grande maioria dos jogadores, como eles poderiam ter tanto tempo livre? Os jogadores que tinham apenas algumas horas por dia para jogar ainda estavam lutando para melhorar os níveis. E este grupo constituía a grande maioria da base de jogadores. A maioria dos membros da guilda do clube eram fãs leais do time da respectiva guilda. Esses fãs leais também eram muito apaixonados por Glory e naturalmente estavam mais dispostos a passar mais tempo no jogo. Como resultado, alguns jogadores das guildas de clubes conseguiram atingir o nível 75 durante esses 20 dias. Consequentemente, entre a atual base de jogadores do nível 75, os das guildas de clubes ocupavam uma boa parte. Como resultado, na distribuição aleatória, era altamente provável que jogadores ou equipes da mesma guilda se encontrassem no mapa. A distribuição foi claramente aleatória. Não tentou evitar que membros da mesma guilda se encontrassem. Com isso, jogadores da mesma guilda poderiam ajudar aos outros, dando-lhes naturalmente uma vantagem sobre os outros. Este fenômeno oculto foi finalmente compreendido pelas principais guildas após uma noite de observação e compreensão. Mas se a guilda deles tinha essa vantagem, todas as outras guildas também tinham. Essa vantagem precisava ser usada e protegida. No entanto, embora algumas guildas tivessem vantagem, outras não, como Guild Rap. As grandes corporações colocaram espiões em Rap há muito tempo. Mesmo que não conseguissem obter informações dos jogadores principais, eles ainda poderiam verificar a lista de membros da guilda e verificar seus níveis, não? Guild Rap claramente não tinha muitos jogadores de nível 75. Durante o estágio inicial de desenvolvimento, eles não podiam ser muito exigentes, então tinham jogadores bons e ruins misturados no grupo. Sempre houve jogadores ativos online todos os dias, mas também houve muitos que permaneceram offline por muitos dias. Afinal, Guild Rap ainda estava em processo de transição de uma guilda de jogadores para uma guilda profissional. Enfrentando a Guild Rap, as grandes guildas detinham essa vantagem. Nessa situação, se eles tivessem uma vantagem numérica, poderiam ter a chance de causar problemas aos outros especialistas de Lord Green e Rap. Mesmo que Lord Green tivesse poder de nível divino, as guildas poderiam pensar em uma maneira de lidar com isso. Além de terem mais membros, que outra vantagem eles tinham? Não era como se eles pudessem encontrar alguém para competir com um deus. Este evento originalmente teria impedido a vantagem numérica, mas por causa desta ocasião especial, esta cena ocorreu. As guildas de clubes naturalmente pensariam em uma solução, mas depois de pensar sobre isso, mesmo que duas equipes da mesma guilda se encontrassem a equipe de Lord Green, seriam 10 contra 5. Mas isso poderia ser considerado como tendo uma vantagem? Pensando neste ponto, os líderes da guilda ficaram deprimidos com a conclusão de 10 versus 5. Com a força dos especialistas da Rap, 2 ou 3 vezes o seu número de móveis não seria suficiente. Seria necessário ainda mais. No entanto, mais seria improvável que a situação acontecesse. Depois de toda essa noite, 3 equipes que apareceram no mesmo mapa aconteceram apenas algumas vezes. Então, se uma guilda não for suficiente, e quanto a múltiplas guildas se aliando? Alguém não pode deixar de mencionar o assunto. No grupo de bate-papo do líder da guilda, as pessoas gradualmente começaram a falar e discutir esse assunto. Sansara está indo muito bem. Eles ganharam tantas meias esta noite. Haha, sua guilda também está indo bem. E a Vale Justice ainda não está neste grupo de bate-papo? O desempenho deles neste evento é bastante impressionante. O que está acontecendo, Blossom Valley? Vocês parecem um pouco deprimidos. Os líderes da guilda falaram um após o outro, discutindo os resultados uns dos outros. No fundo de seus corações, todos esperavam que as conquistas de todos os outros fossem números negativos, para que sua própria guilda pudesse sair por cima. Todos pareciam amigáveis uns com os outros na superfície. Uau, excelente dinastia também é assustadora. Alguém parecia ter encontrado um assunto e falou. Estamos apenas tentando o nosso melhor. Shen Yui deu um sorriso falso como todo mundo. Comparado a vocês, Rap é muito pior. Onde eles estão no ranking da guilda? Não conseguimos nem encontrá-los. Alguém começou a cortar o assunto principal.
A guilda deles não tem esperança de entrar no ranking da guilda, mas e quanto aos rankings individuais e de equipe? O assunto principal finalmente foi abordado. Se não implementarmos algumas contramedidas, provavelmente perderemos para eles, não? Que tal darmos as mãos e suprimi-los? O líder da guilda falando não parecia muito feliz. Na realidade, para essas guildas, mais células cerebrais morreram trabalhando juntas do que lutando umas contra as outras. Capítulo 896. Equipes de 2 jogadores. Capítulo 896. Equipes de 2 jogadores. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Os líderes da guilda estavam adotando uma abordagem indireta para descobrir as intenções uns dos outros. Na verdade, Excelen Dynasty, que era o concorrente mais direto de Rap, estava muito quieto no momento. Além de alguns as no início, Shen Yui assistiu principalmente do lado de fora. Shen Yui tinha mais confiança do que os outros porque o Excelen era não enfrentou problemas na Challenger League. Por isso, para este evento generoso, o clube incentivou os jogadores a participarem. Shen Yui viu que essas guildas queriam se aliar para causar problemas para Ikkyu e viu interiormente. Enquanto os outros lutavam contra Ikkyu, sua própria guilda ficaria à margem e concluiria pacificamente suas missões. Como suas conquistas poderiam não dar certo? Infelizmente, Shen Yui subestimou a inteligência dos outros líderes da guilda. Se ele pensou nisso, os outros também pensaram. E foi por isso que todos abordaram o assunto com muita cautela. Todos eles falaram casualmente sobre uma aliança. Evidentemente, todos queriam tirar vantagem da aliança dos outros, para que sua própria guilda pudesse pegar todos os peixes dos pescadores para si. Se todos quisessem tirar vantagem, obviamente isso não iria acontecer. Todos e cada um deles circulavam maliciosamente. Depois de muito tempo, nada aconteceu até que todos perceberam que todos queriam fazer a mesma coisa também. Se isso continuasse, nunca teria fim. Como resultado, cada vez mais pessoas optaram por permanecer em silêncio. No final, o assunto ficou inconclusivo, o que decepcionou o espectador, Shen Yui. No entanto, ele tinha as peças de xadrez nas mãos, então não estava preocupado. A tarefa de organizar a guilda para este evento de Natal foi entregue aos seus subordinados. Por outro lado, ele estava ocupado preparando personagens para jogadores profissionais. Para esse tipo de evento interativo, usar personagens profissionais seria muito importante. Quem sabia o que poderia acontecer em um campo de batalha de 50 jogadores? Seus próprios fãs seriam bons. Eles poderiam simplesmente enviar as meias que conseguissem para eles. Mas e se houvesse fãs inimigos? Shen Yui preparou esses relatos meticulosamente e explicou-lhes o que havia aprendido sobre o evento após uma noite de pesquisa minuciosa. Quanto a Feliz, depois que todos acordaram, eles começaram a descobrir o evento. Eles eram ambiciosos e não desperdiçariam suas missões limitadas para investigar isso. Obviamente eles procuraram jogadores que já haviam completado as missões para entender a situação. Depois de entender a situação, o Team Rap logou. Os altos escalões da guilda transmitiram mensagens de medo como, os lobos estão aqui. Algumas pessoas subconscientemente verificaram as classificações imediatamente como se, uma vez que Rap chegasse, essas classificações fossem completamente varridas por eles. No ranking atual, Guild Sansara estava na liderança. As classificações individuais e de equipe eram menos óbvias porque cada pessoa e cada equipe tinham 3 chances. A obtenção de todas as meias em cada rodada totalizou 60 meias, então a diferença entre as classificações ainda era relativamente pequena, levando a muitos indivíduos e equipes com totais idênticos. No ranking individual, o máximo que alguém conseguiu arrecadar foram apenas 16 meias. Um grande número de jogadores teve essa conquista. As classificações da equipe eram mais formidáveis. A maioria das altas classificações eram ocupadas por equipes de guildas de clubes. O maior total foi de 30 meias. Os itens acima foram para as classificações do nível 75. As principais guildas estavam mais preocupadas com esta classificação porque, pelo senso comum, as recompensas e os níveis correspondiam entre si. Equipamentos e materiais de nível 75 eram o que as principais guildas mais desejavam. O pessoal de Rap estava logado. Estariam os registros que desafiavam o céu prestes a aparecer em breve? E neste momento todos estavam em uma situação difícil. Eles deveriam lançar suas tropas agora e colidir com o Team Rap, ou deveriam evitá-los para deixar o Team Rap reinar livremente, enquanto eles mudavam para um horário diferente para tentar. Devido a nenhuma aliança formada para lutar com Rap, as grandes guildas não tinham confiança. Depois de refletir sobre o assunto, eles cerraram os dentes e enviaram suas tropas. Eles pelo menos não podiam permitir que Rap os derrubasse tão facilmente. Quanto a Rap, depois de 2 dias de discussão, eles finalmente bolaram um plano. 10 jogadores. Primeiro, Weixin lideraria Qiao Yifan, Shen Gogu, Lu Ji e Anveni para formar um grupo de 5 jogadores. Shen Gogu e Lu Ji não eram profissionais. Em termos de habilidade individual, eles não eram diferentes dos jogadores normais. As pequenas mãos frias de Veni eram um curandeiro, então ele sem dúvida precisaria fazer parte de uma equipe. Como resultado, os 3 poderiam muito bem ser colocados juntos. Com Weixin liderando e acompanhado pelo cauteloso Qiao Yifan, esta equipe foi bastante formidável. Quanto aos outros 5, Tang Hou e Wu Shen foram designados como indivíduos. Para Mofan, ninguém nunca fez nenhum arranjo para ele. Ele não se considerava um membro da equipe, então não iria cumprir as ordens de Yexiu. Finalmente, Yexiu e Xiamed Bun formaram uma equipe de 2 jogadores.
As equipes não precisavam necessariamente ser compostas por 5 jogadores. 2, 3, 4 jogadores estavam bem. Porém, o sistema não dava nenhuma vantagem para times com menos jogadores, então formar um time com menos de 5 jogadores era claramente considerado desvantajoso, mas pensando na estranheza e descuido do estudante Stiamed Boom, quem sabia que contribuição ele daria se jogasse sozinho? Como resultado, Yeshil poderia simplesmente correr com ele. Os participantes formaram o seu partido e os participantes individualmente terminaram os preparativos. Eles aceitaram a missão e se teletransportaram para o mapa do evento. A neve sempre foi associada ao Natal, então, naturalmente, o mapa de Natal deste ano era um mapa de neve. Assim que foram teletransportados, a tela de todos foi preenchida com uma brilhante camada branca de neve. A luz do sol brilhava na neve. A luz refletida tornou a cena especialmente deslumbrante. A neve continuou a cair em velocidades variadas. Yeshil e Stiamed Boom foram pegos por uma tempestade de neve. Flocos de neve do tamanho de penas de ganso enchiam o céu. Por um momento foi difícil dizer qual era a direção. Ah, o vento é tão forte. Está até afetando nossa velocidade de movimento. Depois que Yeshil fez Lord Green dar alguns passos, ele imediatamente sentiu algo. Foi outra parte do que adicionou complexidade ao jogo. Não foi só o terreno que afetou as lutas. Às vezes, o clima também influenciava. O que você disse? Boom cozido no vapor gritou alto. Para Yeshil, parecia muito bom no jogo, mas todos os outros podiam ouvir o grito estridente de Stiamed Boom através dos sons de fundo do jogo. Por que você está gritando tão alto? Yeshil perguntou. O vento está muito forte. É difícil ouvir você. Boom cozido no vapor disse. Você está muito envolvido no jogo. Yeshil ficou sem palavras. Nesta tempestade de neve, ventos fortes gritavam constantemente. Stiamed Boom falou como se estivesse dentro da tempestade de neve e começou a gritar. Vamos começar a procurar meias. Yeshil disse. Para que lado? Boom cozido no vapor perguntou. Não importa. As meias foram espalhadas aleatoriamente pelo mapa. Nenhuma coordenada foi dada, então no começo, eles só podiam procurar aleatoriamente. As meias não foram jogadas fora de uma só vez. No início seriam apenas 10 meias. As 10 meias restantes seriam colocadas aleatoriamente em 30 minutos, dependendo do tempo e da posição dos jogadores no mapa. O sistema emitia notificações quando essas meias surgiam, para que os jogadores não fossem pegos de surpresa. No momento, as 10 meias estavam expostas. Depois que alguém encontrasse uma meia, o número seria atualizado, informando aos jogadores o status atual das meias. Depois que todas as 20 meias fossem recolhidas, o sistema iniciaria uma contagem regressiva de 120 segundos. Dentro desses 120 segundos, se nenhuma mudança ocorrer, a missão chegará ao fim. No mapa do evento você não perderia experiência ou equipamento após morrer, mas as meias certamente cairiam. Após 20 segundos, o personagem poderia reviver com saúde plena. No entanto, à medida que a contagem de mortes aumentava, o tempo para reviver aumentava em incrementos de 20 segundos. Para apimentar o evento, além das meias, itens apareceriam aleatoriamente para auxiliar os jogadores. Havia poções sem recarga, capas invisíveis trenós velozes, pequenas caixas para carregar meias e assim por diante. Esses itens não receberiam um aviso do sistema. Os mapas não eram muito grandes. Caso contrário, encontrar as meias e os itens seria muito difícil. No mapa de Yeshil e Stiamed Boom, todas as 10 meias ainda estavam lá. Ninguém havia pegado nenhum ainda. Os dois rapidamente encontraram alguns jogadores, mas sem nenhuma meia encontrada, naturalmente não haveria batalha. Assim que a meia fosse recolhida, seria feito um anúncio indicando quem a retirou. Havia também uma lista clara de quem tinha quantas meias, atualizada imediatamente. Yeshil e Stiamed Boom ainda não encontraram nada. Por fim, foi feito o primeiro anúncio do sistema. Player Vodenkrat está na liderança e obteve uma meia de Natal. Caixa de madeira. Vamos encontrá-lo. Boom cozido no vapor gritou. Aos seus olhos, encontrar uma pessoa era mais fácil do que encontrar uma meia, especialmente neste mapa, onde houve uma grande tempestade de neve. O personagem praticamente precisou se agachar para poder ver o chão com clareza. Quem sabia onde esta meia foi encontrada? Uma parte poderia estar sobressaindo na neve. Se fosse esse o caso, era muito fácil ser ignorado. Vamos nos separar e procurar. Yeshil tomou essa decisão no final. Se você vir o alvo, me diga. Não haja precipitadamente. Yeshil disse. Entendido. Boom cozido no vapor respondeu. Os dois se separaram. Não muito tempo depois, Yeshil não ouviu durante o jogo, mas de fora do jogo. A pessoa na frente, você é uma caixa de madeira? Você é uma caixa de madeira, certo? Sim, estive caçando você. Entregue aquela meia que você acabou de pegar. Posição. Yeshil queria chorar. Ele enviou uma mensagem para Stiamed Boom. Esse cara realmente disse oi para Vodenkrat. Ele revelou sua posição ao alvo e o cumprimentou. Somente Stiamed Boom entenderia esse tipo de lógica. Stiamed Boom respondeu com uma coordenada. Yeshil olhou para ele. Não foi longe. Ele imediatamente mudou de direção e correu. Ah, você não está sozinho? Neste momento, Yeshil ouviu Stiamed Boom dizer. Claro que ele não está sozinho. Os dois haviam festejado neste evento. A maioria dos jogadores compareceu ao evento em grupos de 5. Ele estava sozinho porque eles se separaram para procurar as meias. Como ele poderia ser o único aqui? Cuidado. Yeshil lembrou.
Na verdade, com a habilidade atual de Stiamed Boom, ele deveria ser capaz de lidar com 5 jogadores normais, mas Stiamed Boom não poderia ser imaginado através do bom senso. Às vezes ele fazia coisas que nem mesmo um jogador profissional entenderia, mas também houve momentos em que perdeu batalhas que não deveria ter perdido. Neste momento, Yeshil ouviu Stiamed Boom expressar sua surpresa. Capítulo 897. Não consigo ouvir, o vento está muito forte. Capítulo 897. Não consigo ouvir, o vento está muito forte. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Com base na velocidade da mão de um jogador profissional, não foi problema digitar mais rápido do que alguém poderia falar. No entanto, Yeshil não se incomodou em digitar. Não foi porque ele era lento, mas porque estava preocupado que Stiamed Boom não notasse suas mensagens. Como resultado, ele também perguntou levantando a voz, por que você está tão surpreso? Eles se foram. Stiamed Boom respondeu imediatamente com uma voz igualmente alta. É a capa invisível, não é? Tenha cuidado. Yeshil gritou. Entendido. A voz de Stiamed Boom era alta e clara. Vocês precisam conversar assim? Shengoku bateu na mesa. O vento está muito forte. Não podemos ouvir se não fizermos barulho o suficiente, não grite. Stiamed Boom explicou apressadamente. Yeshil ficou sem palavras. Essa não era a razão pela qual eles precisavam falar alto. Era porque eles não estavam na mesma região, então precisavam transmitir o som de fora do jogo. Era óbvio que eles precisavam falar mais alto com os fones de ouvido. O que você quer dizer com o vento é muito forte e você não consegue ouvir? Yeshil percebeu que ele era muito descuidado. Ele deveria ter sentado ao lado de Stiamed Boom desde o início. Dessa forma, ele poderia entendê-lo e se comunicar com ele de maneira mais conveniente. Punk, capa invisível? Já vejo você. Saia rápido. Stiamed Boom falou enquanto começava a pressionar e atrair seus oponentes. Ah, é uma emboscada. Bastardos, deixe-me consertar você. Ah, tem outro. Sim, outro. O que no mundo ainda há? Stiamed Boom gritou sem parar. Até Shengoku, que estava em um mapa completamente diferente, ficou nervoso. Qual é o problema? Qual é o problema? Shengoku moveu a cabeça e tentou ver a situação na tela de Yeshil. Lord Grind e Yeshil estava ocupado se apressando. Ele ainda não havia chegado ao local, então como ele poderia ver Stiamed Boom? Ele levantou a cabeça e empurrou a cabeça de Shengoku. Concentre-se no seu lado. Como é a situação? Yeshil perguntou ao Stiamed Boom. 5 ladrões. Boom cozido no vapor disse. A princípio, Stiamed Boom só viu o jogador chamado Vodenkrat, mas logo os companheiros de Vodenkrat vieram ajudá-lo. Eles eram uma equipe de 5 jogadores formada por amigos, então originalmente se separaram para realizar tarefas diferentes. No entanto, quando Vodenkrat pegou um par de meias, os outros 4 imediatamente correram para ajudá-lo. Como resultado, eles encontraram Stiamed Boom, que veio roubar a meia, então imediatamente começaram a brigar sem dizer mais nada. Na realidade, esses jogadores simplesmente chegaram ao destino, um após o outro. Não foi uma emboscada, como Stiamed Boom descreveu. Ei, há um bom homem que está disposto a ajudar. Stiamed Boom ligou novamente naquele momento. Yeshil pensou nisso. Não era um homem bom, provavelmente vieram roubar as meias da caixa de madeira também. Mano, estamos do mesmo lado. Yeshil ouviu Stiamed Boom cumprimentar calorosamente o bom homem. Até mesmo Yeshil se sentiu mal por Stiamed Boom, mas ele nunca teria esperado que a saudação de Stiamed Boom fizesse com que o oponente ficasse perdido em troca. Isso porque o grupo era uma equipe da Tyrannical Ambition. Jogadores de grandes guildas ocupavam uma grande proporção dos atuais jogadores de nível 75. Como todos foram atribuídos aleatoriamente a um mapa, foi possível encontrar jogadores da mesma guilda. As guildas já haviam dado instruções aos seus membros de que caso encontrassem jogadores da mesma guilda, deveriam trabalhar juntos e buscar uma pontuação melhor como um todo. Então, quando Stiamed Boom apareceu com "Mano, estamos do mesmo lado", o oponente estava extremamente confuso. Eles subconscientemente responderam com "O", e então viram Stiamed Boom como parte da Tyrannical Ambition. Eles imediatamente trouxeram as pessoas para frente e protegeram Stiamed Boom. Eles até correram direto para frente antes de perceberem algo imediatamente. Eles se viraram e verificaram o nome dele, Stiamed Boom Invasion. Que mesmo lado. Esse era um lobo do rap. Como alguém que seguiu Lord Grind e Yeshil a partir do 10º servidor, Stiamed Boom foi visto como um membro super permanente pelas grandes guildas desde o início. Ele é do rap. Ataque. O capitão da equipe reagiu imediatamente. Sem falar uma segunda palavra, ele parou de ir atrás da caixa de madeira. Ele se virou e esfaqueou Stiamed Boom Invasion com sua espada. Você até luta contra seu próprio povo. Tão sem vergonha. Boom cozido no vapor gritou. Uma voz tão inabalável colocou os poucos da ambição tirânica em perda. Isso porque era possível que um personagem do domínio celestial compartilhasse o mesmo nome. Para distinguir 2 personagens com o mesmo nome, além de observar coisas como classe ou equipamento, a maneira mais confiável era verificar o número de identificação do personagem. Cada personagem tinha um número único como sua identificação pessoal. O ID do personagem nunca mais seria o mesmo. Eles nunca tinham ouvido falar de um nome tão estranho como Stiamed Boom Invasion antes, muito menos de alguém de sua própria guilda. No entanto, a voz confiante de Stiamed Boom conseguiu fazer com que os poucos jogadores da Tyrannical Ambition congelassem por alguns segundos.
Depois disso, eles logo voltaram a si. Bobagem. Não temos nenhuma invasão de pão cozido no vapor em nossa guilda. Ataque. Bum. Foram eles que pediram o ataque, mas foram eles que foram atacados primeiro. Quando eles estavam prestes a saltar em direção a Stiamed Boom Invasion, uma bala de canhão foi disparada contra eles. Stiamed Boom Invasion não teve nenhum arranhão, e os jogadores de Tyrannical Ambition foram lançados de volta pela explosão da explosão. O Lord Green de Yeshil finalmente chegou. Senhor Green. Os jogadores da Tyrannical Ambition choraram de desespero. O nome Lord Green não era raro, mas Lord Green de Yeshil era muito fácil de reconhecer. Eles nem precisaram verificar as informações do personagem para ver se ele não era especializado. A julgar pela aparência colorida do personagem, não poderia haver outro no domínio celestial. Retiro. O capitão da equipe mostrou sua determinação. Vendo que Lord Green havia chegado, ele assumiu a liderança e correu sem querer as meias de Vodenkrat. Você quer correr depois de ver meu chefe, que cara sem vergonha. O tijolo de Stiamed Boom voou à frente, e o capitão da equipe evitou com sucesso enquanto corria, sem entender como as palavras de Stiamed Boom funcionavam. Todo mundo era um inimigo, então não era raro ter alguém falando palavrões, mas não havia razão para chamá-lo de cara sem vergonha. Ele nem teve a chance de ser desavergonhado. Stiamed Boom, não os persiga. Yeshil pediu que Stiamed Boom parasse. A equipe de 5 jogadores do Vodenkrat não queria lutar de jeito nenhum, então quando Yeshil mudou sua visão, eles já haviam aproveitado essa lacuna como uma oportunidade e escaparam para bem longe. Persiga rapidamente aqui. Yeshil pediu pão cozido no vapor. Pressa. Não se sabia para quem Stiamed Boom estava ligando. Você os viu negociando? Yeshil perguntou. Stiamed Boom perguntou com uma única palavra. Yeshil calou a boca com firmeza. Stiamed Boom não teria notado tal detalhe. Houve uma batalha de equipe, então a classificação foi listada com equipes como unidades. O sistema anunciava quem recolhia a meia, mas se fosse negociada dentro da equipe, o sistema não seria divulgado ao público. A lista de classificação mostraria apenas que seu time tinha um par de meias, então era difícil dizer se as meias estavam na caixa de madeira, quem as pegou primeiro. Esse time de amigos não tinha figuras importantes, mas tinha cérebro. Quando Yeshil olhou, o outro lado havia se separado. Ele percebeu imediatamente que a meia poderia ter sido negociada com outra pessoa. As meias podem não estar mais na caixa de madeira. Você segue o Vodenkrat de perto. Eu vou perseguir os outros. Yeshil organizou rapidamente. Ele pensou que o oponente poderia ter colocado as iscas propositalmente, então a meia ainda poderia estar na caixa de madeira o tempo todo. A sorte do Vodenkrat foi muito boa. Ele foi o primeiro a pegar a meia neste mapa, e já havia pegado o item capa invisível antes disso. Depois de pegar as meias, aparecer no anúncio e encontrar Stiamed Boom, Vodenkrat usou decisivamente a capa invisível. Logo depois, seus amigos chegaram. Além disso, os jogadores que vieram não eram mais apenas Stiamed Boom. Jogadores normais não eram tirânicos o suficiente para avançar sem medo e matar qualquer coisa que bloqueasse seu caminho. Eles só pensavam em como guardar o par de meias, então, quando tiveram a chance, fugiram imediatamente. Os 5 jogadores se espalharam em 5 direções diferentes. Afinal, eles não perderiam nenhuma experiência ou equipamento quando morressem, então, naturalmente, todos estavam dispostos a se sacrificar. Qual personagem estava com a meia? Mesmo alguém rico em experiência como Yeshil não conseguiu adivinhar a resposta para este problema. Como resultado, ele deixou Stiamed Boom continuar observando de perto a caixa de madeira, enquanto tomava a decisão mais fácil, perseguir aquele mais próximo dele. O mais próximo era um berserker. Lord Green de Yeshil atacou enquanto avançava, o que não afetou nem um pouco sua precisão. As habilidades do jogador berserker eram muito mais difíceis, então quando ouviu o canhão atrás dele, o personagem pulou sem olhar para trás. Esta foi uma ação impensada e subconsciente feita por jogadores normais porque sentiram a necessidade de fazer alguma coisa. Devido a esse salto, junto com a rajada de ar criada pela explosão, o jogador berserker se chocou. Eu posso voar tão alto. Depois disso, ele originalmente queria se recuperar rapidamente quando pousasse, mas não teve sucesso. Ele só conseguiu completar um meio giro. Aterrissou torto, enterrando a cabeça sob um monte de neve. Lord Green de Yeshil chegou na frente dele em um piscar de olhos. Não me persiga. As meias não estão comigo. O jogador viu que não conseguiria lutar com força, então imediatamente usou palavras. Então com quem está? Yeshil perguntou. Eu não sei. Ele não negociou comigo. Essa pessoa falou, e uma luz de espada subitamente surgiu debaixo da neve. Este ataque furtivo foi bastante repentino e abrupto. No entanto, o Myriad Manifestations Umbrella de Lord Green foi ainda mais rápido. Quando foi balançado, ele mudou para sua forma de lança, e o presa draconica conseguiu atordoar o berserker. Este jogador só conseguiu ver claramente, com espanto, o nome da pessoa que estava diante dele neste momento. Lord Green foi o último a chegar, nesse tempo sua equipe já estava fugindo, então ninguém prestou muita atenção. Senhor Green. Essa pessoa deixou escapar. Lord Green era mais conhecido do que Stiamed Boom Invasion. Sou eu. Yeshil respondeu sem parar. Ele precisava aproveitar o momento e lidar com o adversário para verificar se ele estava com a meia. Eu assisti suas partidas. Você é incrível. O adversário gritou. É mesmo? Qual partida você viu? Yeshil perguntou casualmente. A partida com Everlasting.
Sério? Por que eu não vi você? Yishio perguntou. Essa pessoa ficou sem palavras por um momento. Isso porque era possível assistir a Challenger League espremendo-se na sala da arena. Os nomes do público seriam listados, então se alguém viesse assistir, seu nome poderia ser visto. Essa pessoa não conseguiu responder a tempo, então obviamente não tinha assistido, por isso estava com tanta falta de confiança. Yishio riu, mas não se importou. Se ele assistiu ou não, não o impediria de continuar a matá-lo. Meias. O mais importante eram as meias. O Berserker obviamente não poderia rivalizar com Yishio, então ele foi tratado em menos de 1 minuto. Yishio deu uma olhada. Sua sorte não foi boa. Ele não deixou cair nenhuma meia. Não admira que essa pessoa fosse tão faladora. Ele poderia estar querendo desviar o foco de Yishio para prolongar o tempo. Yoshio girou a visão de Lord Green para olhar. Os outros jogadores não foram encontrados. A distância de visão deles era muito ruim neste mapa com vento e neve. Stiamed Boom, você o alcançou? Yeshio só pôde continuar a conversa. Não consigo ouvir porque o vento está muito forte, então devo falar mais alto. Eu alcancei, estou consertando ele agora. Boom cozido no vapor respondeu. Posição. Yeshio não tinha nenhum alvo ao seu lado, então ele decidiu apoiar Stiamed Boom. Capítulo 898. Roubo de meia. Capítulo 898. Roubo de meia. Tradutor. Nome Mi editor. Nome Mi. Stiamed Boom era mais do que habilidoso o suficiente para lidar com jogadores normais. Quando Lord Green de Yeshio chegou, Yeshio não viu ninguém chamado Vodenkrat. Para onde ele foi? Yeshio perguntou. Eu matei. Stiamed Boom fez Stiamed Boom Invasion agitar os punhos. Meia. Yeshio estava prestes a perguntar, mas percebeu que Stiamed Boom definitivamente não tinha. Caso contrário, o sistema teria anunciado que Stiamed Boom havia comprado uma meia. Parece que a meia está com os outros 3. Yeshio disse. Ao mesmo tempo, ele verificou os totais atuais. Apenas esta meia foi encontrada até o momento e estava em poder da equipe do Vodenkrat. Quando você os encontrou da última vez, havia uma emboscada esperando. Foi só até agora que Yeshio teve a oportunidade de fazer esta pergunta. Quando ele ouviu a descrição de Stiamed Boom, ele imediatamente soube que essa emboscada era apenas a compreensão da situação por Stiamed Boom. Vem aqui. Lord Green de Yeshio descobriu em que direção seguir e começou a se mover. Vamos continuar nos separando? Stiamed Boom Invasion estava ansioso para ir na direção oposta. Ficaremos juntos por enquanto. Yeshio o chamou. Pela maneira como eles fazem as coisas, esta equipe é bastante cautelosa. Eles estão muito atentos à coordenação entre eles. Mesmo que eles tenham se separado, eles não estavam longe um do outro. Então se algo acontecesse, os outros 4 poderiam chegar rapidamente para resgatá-lo. Acabamos de matar 2 deles. Eles certamente escolherão reviver. Os outros 3 provavelmente irão em direção ao ponto de renascimento para continuar a fornecer apoio e depois continuar ajudando aos outros. Yeshio não sabia se Stiamed Boom entenderia o que ele disse ou não, mas ainda assim explicou seu raciocínio em detalhes. Ele esperava que Stiamed Boom pudesse ser mais normal e pensar de forma mais lógica. Que perspicaz! Você realmente merece ser chamado de chefe. Vamos lá. Stiamed Boom expressou seu respeito por Yeshio e imediatamente fez com que Stiamed Boom Invasion perseguisse Lord Green. Cada mapa tinha apenas um ponto de renascimento. Yeshio e Stiamed Boom eram mais habilidosos e tinham equipamentos melhores que os jogadores normais, então eles se moviam um pouco mais rápido. Não muito depois de correrem nessa direção, eles viram 3 figuras indo em direção ao ponto de renascimento na tempestade de neve. Provavelmente são eles. Depressa. Eles estavam um pouco longe, então Yeshio não conseguia ver claramente seus nomes. Depois de chamar Stiamed Boom, ele consumiu mais energia para se aproximar deles rapidamente até poder confirmar seus nomes. Fique abaixado. Yeshio estava com medo de que Stiamed Boom os cumprimentasse novamente, então ele o avisou apressadamente. Não podemos deixá-los fugir novamente. Yeshio disse. Sim. Os 2 silenciosamente e rapidamente se aproximaram dos 3 jogadores. O barulho da forte nevasca escondeu o barulho de seus passos. Os 3 não tinham conhecimento de nenhum inimigo próximo e continuaram em frente. Você pega o da direita. Eu fico com os outros 2. Yeshio disse quando eles estavam perto o suficiente. Stiamed Boom não foi o único que o ouviu. Os 3 jogadores à frente pularam de susto. No momento em que eles se viraram, Lord Green e Stiamed Boom Invasion já haviam começado a atacá-los. Os 3 claramente não queriam brigar. Eles tentaram sua tática usual e se separaram para escapar. Desta vez, Yeshio estava pronto e lançou um ataque furtivo a uma distância tão próxima. Ele não lhes daria a chance de escapar novamente. Se fugir não fosse uma opção, então revidar era a única opção que poderiam escolher. Não havia penalidades para a morte, então isso os libertou de muitas preocupações. Mas mesmo com uma mentalidade diferente, os jogadores normais não poderiam de repente se tornar jogadores de nível profissional. Os 3 planejavam colocar tudo de si na luta, mas no momento em que definiram seus corações e fortaleceram suas resoluções, seus personagens já estavam no chão. A partir de então, eles não conseguiram se levantar até morrerem. No final, Yeshio não sabia qual personagem havia deixado cair a meia. Bom, assim que Yeshio pegou a meia, o anúncio do sistema foi divulgado. Yeshio e Stiamed Boom mais uma vez não tinham alvos à vista. O progresso estava indo tão lentamente.
Talvez tenha sido por causa do mau tempo que afetou a capacidade de todos procurarem meias. Os outros no rap começaram o evento na mesma época que Yeshil e Stiamed Boom. No momento seus mapas estavam cheios de atividade. Nos demais mapas já haviam sido encontradas pelo menos 5 meias. Nenhum deles era como a situação de Yeshil. Justamente quando Yeshil estava reclamando sobre isso, um anúncio do sistema foi divulgado. O jogador Orange Jasmine pegou uma meia. Pelo nome, Orange Jasmine parecia ser um jogador do Herb Garden. Na realidade, nem todos os jogadores do Herb Garden tinham nomes de ervas e nem todos os jogadores com nomes de ervas eram fãs do Team Herb. Este Orange Jasmine não era um jogador do Herb Garden. Ele fazia parte de um time com seus amigos, semelhante ao time do Vodenkrat. Assim que ele pegou a meia, ele começou a entrar em pânico porque da última vez que o anúncio do sistema veio, alguns jogadores dentro do mapa sabiam que Lord Green estava aqui também. Lord Green também tinha acabado de roubar uma meia. Milímetro, Orange Jasmine. Vamos procurá-lo. Como resultado, Yeshil e Stiamed Boom mais uma vez se separaram e procuraram por todo o mapa. Desta vez, Yeshil foi quem encontrou o alvo. Toda a equipe estava junta. Yeshil não sabia se eles haviam negociado a meia com outra pessoa, então não agiu precipitadamente. Ele furtivamente esperou por perto e depois chamou Stiamed Boom para vir. Nesse breve espaço de tempo, a terceira e a quarta meias foram encontradas. Yeshil só conseguiu anotar seus nomes por enquanto. Stiamed Boom avançou rapidamente, mas desta vez, derrotar seus oponentes não seria tão fácil. Yeshil deu 2 alvos ao Stiamed Boom, enquanto ele pegou 3. Assim que surgiu uma oportunidade, eles atacaram. Os 5 jogadores adversários reagiram rapidamente e imediatamente se envolveram na batalha, mas assim que Yeshil os viu entrar em formação, ele imediatamente viu que eles estavam defendendo um único alvo. Jasmine Laranja. Eles estavam protegendo o jogador que pegou uma meia. Como resultado, Lord Green de Yeshil atacou decisivamente Orange Jasmine. Orange Jasmine era uma atiradora de elite. Ele imediatamente atacou, enquanto se movia para trás com Aerial Fire. Os outros 4 de sua equipe se prepararam para parar Lord Green, mas com seu nível de habilidade lamentável, como eles poderiam esperar bloquear Yeshil? Ainda menos provável com Stiamed Boom ajudando-o. Orange Jasmine viu que a situação não parecia boa e Aerial Fire foi embora. Lord Green de Yeshil não o perseguiu. Com uma técnica de clone das sombras, seu corpo real de repente tremeluziu para o paladino do time inimigo. Lord Green pegou o paladino completamente despreparado e derrubou-o. Os outros 3 correram impacientemente com ainda mais zelo do que quando protegeram Orange Jasmine. Neste momento, Orange Jasmine parou de repente. Assim que viu que a situação havia mudado, ele voltou imediatamente. A meia claramente não estava no Orange Jasmine, mas sim no paladin deste time. Quem foi Yeshil? Ele era um deus de glória com consciência, habilidades táticas e experiência de alto nível. Após uma rápida troca, ele rapidamente percebeu a estratégia do outro lado. Eles estavam usando o Orange Jasmine como isca. Seu verdadeiro alvo de proteção era este paladino. A realidade confirmou a dedução de Yeshil. Depois de dizer ao Stiamed Boom para ignorar os outros 4 e se concentrar em derrotar este paladino, esta classe de cura logo caiu. Como esperado, a meia caiu. Ele rapidamente pegou. Lord Green foi mais uma vez anunciado pelo sistema. A força de Lord Green era aterrorizante, mas neste mapa, morrer não acarretava nenhuma penalidade. Os 4 restantes não tinham meias e não precisavam de proteção. Eles não tinham nada a perder, então decidiram cercar Yeshil e tentar lutar com ele até a morte. Para o próximo. Assim que Yeshil pegou aquela meia, ele não planejou se envolver com elas e correu. Lord Green voou para trás com fogo aéreo. Stiamed Boom Invasion o acompanhou e os 2 rapidamente desapareceram na tempestade de neve. Os 4 jogadores ficaram furiosos, mas foram impotentes para fazer qualquer coisa. Terceiro, quarto, quinto par, Lord Green continuou aparecendo na TV. Cada vez que ele aparecia na TV, o número de meias não mudava, mas o número de meias que todos os outros times tinham diminuía. Yeshil e Stiamed Boom não sabiam que tipo de sorte eles tiveram. Eles ainda não tinham encontrado uma meia, mas conseguiram encontrar todos os jogadores que encontraram uma meia e recolheram tudo. Esses 2 sem dúvida ofenderam os 5. Normalmente a fama de Lord Green estava além deles. Jogadores normais não se atreviam a desafiá-lo, mas assim como o grupo de Orange Jasmine, eles não tinham meias e não receberiam nenhuma penalidade por morrerem. Então por que deveriam ter medo de Lord Green? Quem se importava se eles viviam ou morriam? É melhor tentar. Se eles realmente o mataram, então foram 5 meias coletadas de uma só vez. Como resultado, para esses jogadores destemidos, Lord Green não era visto como suspeito deus Ikkil, mas sim como uma meia em movimento. Todo mundo queria tentar pegá-lo. Yeshil não temia esses jogadores normais, mas não havia necessidade de perder tempo lutando contra eles, então ele tentou evitá-los. Durante esse período, as meias desovaram e as meias foram recolhidas. Os jogadores que pegaram a meia tiveram suas dúvidas. Eles não ousaram provocar um especialista como Lord Green. Mas mesmo que eles não provocassem Lord Green, Yeshil não iria deixá-los ir quando um total de 15 meias nasceram. 12 meias foram recolhidas. Destes 12, Yeshil e Stiamed Boom tinham 9. Eles não encontraram nenhum deles, mas roubaram todos de outros. Neste momento eles sinalizaram uma equipe. A equipe da Tyrannical Ambition viu Lord Green e tentou dar a volta, mas ainda assim foi pego.
Suspiro, sinto que, seja encontrar um jogador ou um time, é mais fácil do que encontrar um par de meias. Yeshiu suspirou e agiu. Aos olhos dos jogadores normais, esse time era formado por especialistas de uma guilda poderosa, mas diante de Yeshiu e Stiamed Boom, eles não eram diferentes dos outros times medíocres formados por amigos. No final, dos 5 jogadores, 3 morreram e 2 escaparam. Acontece que a meia estava em um dos 3 que morreram. Lord Green e Stiamed Boom Invasion pegaram sua 10ª meia, metade de todas as meias possíveis. Mas aos olhos de outros membros do Team Rap, uma conquista tão deslumbrante estava sendo ridicularizada. Ah, vocês dois ainda não terminaram. Wei Shen e sua equipe foram os primeiros a terminar uma rodada do evento. No final, levaram para si 18 meias, uma varredura completa. Depois disso, ele alegremente foi rir de Yeshiu. Capítulo 899. Contra-ataque quando chegar a hora certa. Capítulo 899. Contra-ataque quando chegar a hora certa. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Legal. Yeshiu respondeu casualmente. Ele não teve tempo para se preocupar com a provocação de Wei Shen. Mesmo que ele estivesse lutando contra jogadores normais, esses jogadores normais não tinham medo. Eles foram excepcionalmente corajosos e ferozes com esta sacola de presentes. Yeshiu também precisava ter cuidado. Ele tinha pensado em transferir suas meias, mas vendo que seu parceiro Stiamed Boom, Yeshiu se livrou desse pensamento. Era melhor que as meias fossem mantidas em sua posse. Nesta situação, até mesmo Yeshiu achou isso um desafio. Não foi surpresa que os recordes nas classificações individuais fossem tão baixos. Havia apenas 20 pares. Mesmo que esses pares fossem distribuídos uniformemente com uma meia para um jogador, ainda haveria 30 jogadores destemidos e descalços. Para a classificação das equipes, foi contabilizado o total combinado de meias de toda a equipe. As meias podiam ser alternadas entre os 5 membros, dando à equipe inúmeras opções estratégicas. Porém, para o indivíduo só poderia contar consigo mesmo para carregar todas as meias. Se o indivíduo fosse cercado e morto, todos os seus esforços anteriores seriam instantaneamente desperdiçados. A partir disso, pode-se perceber que os 3 participantes do evento, Tang Hou, Wu Shen e Mo Fan, também não tiveram vida fácil. A habilidade deles superava a dos jogadores normais por uma margem enorme. Então, uma vez que adquiriram um monte de meias nos estágios iniciais, eles estavam na mesma situação que Yeshiu. Eles estavam estocando sacolas de presentes. Onde quer que fossem, os jogadores os atacariam. Wei Shen andou em círculo, observando a todos. Ele descobriu que os outros também estavam em uma situação difícil. Ele ignorou completamente os problemas de um participante individual e riu alto. É melhor você protegê-los bem. Se você morrer no final, a situação mudará instantaneamente. Wei Shen disse. Ele chegou a uma conclusão confiando em sua experiência e intuição e compreendeu instantaneamente o ponto principal deste evento. O sistema atualizaria os placares com a quantidade de meias possuídas por cada parte. Pela forma como o evento funcionou, mais da metade dos jogadores não teria meias no final. Usar as meias com força total no início definitivamente não foi uma escolha sábia a se fazer. Se você se destacasse na multidão voando contra o vento, ainda assim querer voar alto seria muito difícil. Assim como Wei Shen deu seu conselho, ele ouviu Tang Hou gritar de surpresa. O que há de errado? O que há de errado? Wei Shen imediatamente correu para verificar. Depois ele manteve uma expressão cheia de pena e simpatia. Viu? Você não tomou cuidado e morreu. Soft Mish, que tinha 6 meias, morreu. Muito disso tinha a ver com a personalidade de Tang Hou. Ela não gostava de se esconder, então se visse alguém, ela lutaria. Depois de várias lutas, Tang Hou não podia garantir que sua personagem não sofreria nenhum dano. Bem quando ela estava se recuperando depois de matar alguns jogadores, alguém a emboscou. Em pânico, Tang Hou cometeu alguns erros. Os vários jogadores que ela acabará de matar reviveram e se aliaram para matá-la. Então, de sua visão fantasmagórica, Tang Hou viu aqueles caras saqueando suas meias caídas. Desamparada, ela só poderia escolher reviver. Que pena, Wei Shen balançou a cabeça e suspirou. Então ele foi dar uma olhada ao lado de Mo Fan. Wei Shen não teve uma boa impressão desse cara frio e desapegado. Então ele não havia prestado muita atenção ao seu lado anteriormente. Quando ele deu uma olhada, esse cara estava realmente se divertindo bastante. Ele carregava 7 meias e ainda procurava alvos no mapa. Cada vez que ele esbarrava em um inimigo, ele sempre conseguia escapar. Um verdadeiro profissional. Depois de assistir por um tempo, Wei Shen não pôde deixar de suspirar. Mo Fan era digno de alguém que já foi um catador de sucata de primeira linha. Ele era muito profissional nessa tarefa. Era como se essa busca fosse feita para ele, como um peixe na água. Wei Shen parou de observar Mo Fan e foi dar uma olhada ao lado de Wu Shen. Quando ele olhou, de repente ele ficou atordoado. Então, ele deu um grande sinal de positivo para Wu Shen e suspirou com emoção sincera. Mano, que decisivo da sua parte. Todas as 20 meias surgiram no mapa de Wu Shen. Quando Wei Shen deu uma olhada, os jogadores encontraram um total de 15 meias até agora. Destes, o Down Rifle de Wu Shen possuía 6 meias. Ele estava sendo perseguido loucamente como alvo por aqueles caras sem meias. Quando Wei Shen deu uma volta em círculo e retornou no placar atualizado ao vivo, o número de meias coletadas pelos jogadores havia diminuído para 11. Quando ele deu uma olhada no Down Rifle de Wu Shen, suas 6 meias haviam se tornado apenas 2. Wei Shen olhou fixamente.
De repente ele entendeu que talvez quando ele se tornou o alvo de todos, ele jogou 4 meias por conta própria, então entre aqueles com meias ele não se destacou mais. Com essa poderosa tomada de decisão, quem seria tão estúpido a ponto de brigar com ele? Avance recuando. Você realmente tem alguma habilidade. Wei Shen elogiou. Wu Shen obviamente não estava satisfeito com 2 meias. Ele simplesmente se livrou de seu estranho status de saco de presentes por enquanto, permitindo que os oponentes tomassem a iniciativa e atacassem quando chegasse a hora certa. Ousar abrir mão das meias já adquiridas foi bastante corajoso. Olhe para ele. Você deveria aprender um pouco. Wei Shen admirou a estratégia de Wu Shen e depois se virou para olhar para o lado de Ye Xiu. Mas quando ele deu uma olhada, ficou surpreso. Uau, você responde rápido. Na verdade, você já jogou um monte fora. Criança, você promete. Ye Xiu foi ainda mais minucioso. Ele decidiu jogar fora todas as suas 10 meias. No momento, sua equipe não tinha meias. O número de meias possuídas pelos jogadores passou a ser 2. O progresso foi tão lento que Wei Shen teve vontade de chorar. Wei Shen continuou a andar e observar os outros. Quando ele olhou para a tela do Stiamed Boom, ele exclamou surpreso. Porra, você é tão desprezível. Stiamed Boom Invasion estava escondido em uma pilha de neve. Seu olhar estava preso em um único ponto. Aquele lugar não tinha ninguém, só um monte de meias. 10 meias para ser exato. Ye Xiu jogou todas as 10 meias, mas enviou Stiamed Boom para protegê-las. A observação de Wei Shen não foi dirigida a Stiamed Boom, mas a Ye Xiu. Ele tinha certeza de que Ye Xiu havia feito esse acordo. Stiamed Boom, você não pode ficar olhando para essas meias. Preste atenção ao seu redor. Wei Shen lembrou Stiamed Boom. Boss me disse para olhar para eles assim. Stiamed Boom não se moveu nem um centímetro. Ye Xiu confirmou. Você está indo lindamente, Stiamed Boom. Claro. Boom cozido no vapor ficou encantado. Neste momento, vários jogadores apareceram na linha de visão do Stiamed Boom. Eles atravessaram a tempestade de neve. Quanto mais perto eles chegavam, mais claramente Stiamed Boom podia vê-los. As pessoas estão vindo. Apresse-se e tire as meias. Wei Shen avisou apressadamente Stiamed Boom. Esse cara estava sentado lá como se estivesse dormindo. Ele não se mexeu e apenas ficou olhando para as meias. No final, Stiamed Boom não se mexeu. Ei! Wei Shen empurrou Stiamed Boom. Pare de me incomodar. Stiamed Boom olhou para Wei Shen em condenação. Eles estão quase lá. Por que você ainda está sentado aí sem fazer nada? Wei Shen gritou. Você é tão chato. Vá liderar sua equipe. Ye Xiu falou. Durante aquela troca de palavras, aquela equipe se aproximou e de repente descobriu uma pilha de meias ali. Eles ficaram claramente muito felizes com o rumo dos acontecimentos e correram. Boom cozido no vapor ficou parado. Ele observou silenciosamente enquanto aqueles caras pegavam todas as 10 meias de uma só vez e começavam a discutir entre si. O que está acontecendo? Destruição mútua? Deve ser. Haha, sorte nossa. Que incrível. Quando eles os pegaram um após o outro, o sistema anunciou o nome do time repetidas vezes. A equipe saiu imediatamente após pegar as meias. Stiamed Boom finalmente se moveu, mantendo distância deles, seguindo-os lentamente. Depois que Wei Shen ficou olhando fixamente por algum tempo, ele finalmente entendeu a intenção de Ye Xiu. Wu Shen simplesmente desistiu temporariamente de algumas de suas meias, mas para Ye Xiu, Wei Shen pensou que ele havia jogado todas elas fora e depois deixou Stiamed Boom lá para protegê-las. Agora ele sabia que Stiamed Boom não os estava protegendo. Ele intencionalmente deixou outra pessoa carregar a bomba para eles e fez com que Stiamed Boom seguisse de perto. Quando chegasse a hora, um Siskin apareceria e pegaria todas as meias de uma vez. Comparada à estratégia de Wu Shen, a estratégia de Ye Xiu foi muito mais proativa. Desavergonhado, desprezível, imoral. Wei Shen correu para denunciar Ye Xiu. Cale-se. Ye Xiu o dispensou. Tudo se desenvolveu exatamente como Ye Xiu esperava. A equipe que pegou 10 meias instantaneamente tornou-se alvo de todos e foi perseguida por todos os demais. As meias circularam várias vezes. Não importa quem pegou as meias, Stiamed Boom Invasion estava sempre por perto, seguindo-os como um fantasma. Quanto a Ye Xiu, ele vagava por aí matando pessoas. Uma meia após a outra chegou às suas mãos. Então essas meias sempre apareciam milagrosamente nas proximidades do time que tivesse mais meias. Assim, aquela equipe teria cada vez mais meias. Das 20 meias, 19 foram recolhidas. Entre esses 19, um time tinha 16 meias, fazendo com que todos os outros times uivassem e procurassem loucamente a localização daquele time. Essa equipe também estava com medo. De alguma forma, eles conseguiram encontrar 16 meias. Eles sentiram como se estivessem sonhando. Assim que outra meia fosse recolhida, a contagem regressiva começaria para a missão terminar. A escuridão chegou antes do amanhecer. Sempre foi difícil suportar. Não foi fácil para eles durar tanto tempo. Agora que a reta final havia chegado, eles tinham que fazer uma aposta. A equipe se reuniu e após uma discussão séria, entregaram todas as 16 meias para um único jogador e depois se espalharam. Quando um personagem completasse uma negociação, haveria um movimento do personagem indicando isso. Ye Xiu disse ao Stiamed Boom que ele deveria identificar quem completou a negociação. Stiamed Boom não traiu as esperanças de Ye Xiu. Escondido nas proximidades, ele viu claramente quem entre os 5 ele precisava seguir. Ele não precisava de instruções para isso. Stiamed Boom travou naquele que carregava todas as 16 meias e reportou para Ye Xiu.
Ah, então foi isso que eles acabaram fazendo. Isso torna as coisas mais fáceis para nós. Vá em frente e ataque. Ishio disse. Stiamedbum, que estava escondido há tanto tempo, finalmente entrou em erupção. De repente, ele saiu correndo da neve. Junto com os flocos de neve que caíam, ele avançou em direção àquela sacola de presentes determinado e decisivo. Aquele jogador não achava que os sortudos acabariam com tanto azar na reta final. Assim que eles se espalharam, ele foi encontrado por alguém. Stiamedbum não sabia se aquele jogador havia pedido ajuda. Ele só sabia que seu alvo era muito fácil de lidar. Ele facilmente o matou. Uma onda gigantesca de anúncios saiu do sistema. O nome do Stiamedbum Invasion apareceu repetidas vezes. Aquele antigo alvo desapareceu e o que o substituiu foi um time com 19 meias agora. Ishio e Stiamedbum estavam originalmente na liderança, mas depois eles, acidentalmente, escorregaram. Depois disso eles foram extremamente azarados por um longo tempo, não encontrando a sacola gorda de presentes, fazendo com que a equipe de Lord Green segurasse apenas 3 meias, mas no último trecho, eles instantaneamente roubaram a sacola gorda de presentes. Ninguém pegue a última meia. Alguém gritou no chat público do mapa. O primeiro a responder foi Lord Green, que respondeu, haha. Então, Ishio acendeu o cigarro e clicou com o mouse, pegando a última meia ao lado de Lord Green. Anúncio do sistema. O jogador Lord Green pegou a 20ª meia. Se nenhuma mudança ocorrer nos próximos 120 segundos, a missão terminará. Capítulo 900. Grand Slam. Capítulo 900. Grand Slam. Tradutor. Nome-o-mi editor. Nome-o-mi. Quantas meias vocês ganharam de novo? Com um cigarro na boca, Ishio virou a cabeça e perguntou amigavelmente a Wei Shen. A expressão de Wei Shen foi bastante distorcida. 18 meias foram seu recorde. Quando ele viu Ishio e Stiamedbum em uma situação difícil mais cedo, ele repetidamente falou sobre sua conquista para Ishio. 18 meias foram chocantes o suficiente para a maioria. A atual equipe líder do ranking contava com apenas 31 meias, adquiridas ao longo de 3 provas. Mas agora, Ishio e Stiamedbum pegaram todas as 20 meias para si. Ao ouvir a pergunta de Ishio, Wei Shen tinha certeza de que se ele estivesse naquele mapa, definitivamente venderia a posição de Lord Green. Não fique tão feliz, ainda não acabou. Wei Shen disse. Você não acha que poderei durar 120 segundos? Ishio sorriu. Wei Shen não conseguiu responder. Com o nível de habilidade de Ishio, sobreviver por 2 minutos não seria um problema. Mesmo que os outros jogadores estivessem procurando freneticamente por Lord Green e Stiamedbum Invasion, todos estavam espalhados. Não foram 2 pessoas lutando contra 40 ao mesmo tempo. Nesta situação, e se eles conseguissem encontrar Lord Green ou Stiamedbum Invasion? Pão cozido no vapor, posição. Ishio estava muito mais preocupado com Stiamedbum. Para a tarefa anterior, Stiamedbum a completou lindamente, mas ainda faltavam 120 segundos. Esperançosamente nada aconteceria com ele. Depois de obter a posição atual do Stiamedbum, Ishio deu uma olhada na distância entre eles. Levaria algum tempo antes que ele pudesse alcançá-lo. Lord Green imediatamente abriu seu guarda-chuva de miríades de manifestações. Ele utilizou a Gatling Gun e disparou loucamente. Não havia jogadores dentro do campo de visão de Lord Green, mas os altos tiros de sua metralhadora não podiam ser mascarados pela tempestade de neve. Neste momento, além de Lord Green ou Stiamedbum Invasion, quem mais estaria lutando? Como resultado, o barulho atraiu rapidamente a atenção de todos os jogadores ao redor. Ishio esperava que jogadores normais não fossem bons o suficiente para deduzir sua posição. Então, depois que a Gatling Gun entrou em recarga, ele folheou sua lista de habilidades e escolheu habilidades que produziam ruídos extremamente altos. Finalmente, um jogador apareceu em seu campo de visão. Lord Green tomou a iniciativa de recebê-lo. Aqui. No instante em que o jogador viu Lord Green, além de estar animado, ele imediatamente chamou seus companheiros. Mas ele logo percebeu que contra Lord Green, seu time de 5 seria um adversário? 5 contra 1. Em circunstâncias normais era uma vantagem infalível, mas Lord Green como oponente definitivamente não poderia ser considerado uma situação normal. A equipe de 5 pessoas discutiu por um momento. No final, a emoção não passou despercebida. Eles relataram decisivamente a localização de Lord Green no chat público. O cronômetro de 120 segundos exibido pelo sistema continuou a contagem regressiva. Incapazes de encontrar o alvo, os jogadores enlouqueceram. Quando eles viram alguém de repente revelando a localização de Lord Green, sem pensar muito sobre isso, eles correram para aquele local. Stiamedbum, certifique-se de se esconder bem. Ishio gritou. Mesmo tendo atraído a atenção de todos, ele não podia garantir que ninguém encontraria Stiamedbum Invasion enquanto se aproximavam. Stiamedbum não estava mais olhando apenas em uma única direção. Ele estava constantemente procurando por qualquer sinal de movimento. Depois de seguir alguém por tanto tempo, ele estava bastante acostumado com esse mapa e sabia como usá-lo a seu favor. Ele havia compreendido a distância necessária para ver a figura de alguém e a distância necessária para ver claramente o nome de alguém. Nesse tipo de situação, quando todos estavam focados em alcançar Lord Green, era muito fácil para ele se esconder. Todo mundo estava com pressa. Quando vissem uma figura muito distante, talvez não considerassem olhar mais de perto para ver quem era. Ficar seguro para Stiamedbum estava praticamente garantido. Quanto ao lado de Ishio,
Todos os jogadores corriam com entusiasmo em sua direção. Eles não estavam coordenados entre si, então o cerco não seria muito preciso. Ele facilmente encontrou uma abertura e conduziu os jogadores para longe da localização do Stiamed Boom Invasion. Mais e mais jogadores apareceram atrás de Lord Green. A contagem regressiva continuou a contar. Se eles apenas perseguissem, o problema não seria resolvido. Eles precisavam interceptá-lo para restringir seus movimentos. Os jogadores previram os movimentos de Lord Green e começaram a cortar diagonalmente e circular para frente. Mas será que o bloqueio de 3 ou 5 jogadores poderia ser um grande obstáculo para Yeshil? Yeshil nem se incomodou em lutar contra eles e passou direto por eles. 0. Quando a contagem regressiva chegou a 0, os personagens pararam de receber comandos dos jogadores e ficaram parados. O sistema anunciou os resultados finais. Ao mesmo tempo, um anúncio do sistema apareceu no domínio celestial. Parabéns a Lord Green e Stiamed Boom Invasion por alcançarem um Grand Slam no evento de Natal. Estamos na TV. Boom cozido no vapor estava animado. Yeshil não sabia que esse mecanismo oculto existia. Afinal, desde o início do evento, nenhuma equipe conseguiu adquirir todas as 20 meias em uma rodada. Um Grand Slam não foi fácil. Vendo um anúncio personalizado do sistema, Yeshil sentiu que deveria haver uma recompensa por isso. Quando Yeshil clicou no enviado de Natal próximo à saída do mapa, com certeza, um Grand Slam veio com recompensas. Ao contrário de como as meias só poderiam ser aceitas no final do evento, essas recompensas poderiam ser recebidas agora. Yeshil clicou em confirmar. Em seguida, um anúncio do sistema apareceu novamente. O jogador Lord Green alcançou um Grand Slam no evento de Natal e foi recompensado. Apocalipse Star. Todos verificaram impacientemente a recompensa. Um agradável colar laranja apareceu. Além da resistência mágica básica, este colar não aumentou nenhuma das 4 estatísticas principais. No entanto, aumentou o ataque físico e o ataque mágico impressionantes em impressionantes 10%. Por ser um jogo que prestava atenção especial ao combate, os jogadores valorizavam extremamente o ataque. Um item que aumentava o ataque sempre era bem-vindo. Mais 10% de ataque físico e mágico foi absolutamente enorme. Assim, além desses 2 bônus, não existiam outros atributos. A partir disso ficou claro o quão incríveis esses 2 bônus eram. Quem sabe quantas pessoas estavam babando ao ver esse colar. Yeshil também acenou com a cabeça em aprovação. Isso é muito bom. Depois de dizer isso, ele o equipou. As estatísticas aumentadas podem ser vistas de relance. Stiamed Boom também aceitou sua recompensa. Logo depois que Lord Green apareceu na TV, o nome de Stiamed Boom Invasion veio em seguida. Quem sabia se sua recompensa era uma coincidência, mas parecia estar relacionada à recompensa de Lord Green. A recompensa de Lord Green foi Apocalipse Star. A recompensa do Stiamed Boom Invasion foi chamada de Tsundere em Apocalipse. Todos naturalmente foram dar uma olhada. Mais uma vez trouxe uma tempestade de inveja de uma parte dos jogadores. Tsundere Apocalipse era uma garra, a arma mais popular entre os Brawlers. Separando o Apocalipse. Garra nível 75. Peso, 2,2. Durabilidade, 22. Velocidade de ataque, 5. Ataque físico, 771. Ataque mágico, 767. Força mais 40. Inteligência mais 31. Ataque com arma mais 10%. Efeitos de ataque mais 5%. Velocidade de ataque mais 3. Nível de habilidade de motim de rua mais 2. Os ataques têm 5% de chance de causar sangramento no alvo com duração de 10 segundos. As estatísticas das armas também eram excepcionalmente poderosas. Não especificou ataque físico ou mágico, o que significa que aumentou ambos. No entanto, houve uma diferença entre ataque com arma mais 10% e ataque físico mais 10% do Apocalipse Star. Ataque de arma 10% significava que apenas aumentava o ataque do equipamento. Em outras palavras, aumentaria apenas o ataque físico e o ataque mágico 771 do Tsundere em Apocalipse em 10%. Por outro lado, o ataque físico mais 10% de Apocalipse Star significava que a estatística geral de ataque físico do personagem seria aumentada. As estatísticas de um personagem eram baseadas nas estatísticas básicas do personagem, bem como em todos os outros equipamentos equipados. Assim, desta perspectiva, o ataque físico e mágico mais 10% do Apocalipse Star foi muito mais valioso do que o ataque com arma mais 10%. Esse não foi o único bônus de estatísticas do Tsundere em Apocalipse. Efeitos de ataque mais 5% foi outro bônus muito poderoso. Esta descrição indicava que todos os efeitos dos ataques seriam aumentados. Os Brawlers tinham muitas habilidades que infligiam status como Dizzy, Blade, Poison, etc. O buff geral de ataque Effects mais 5% não precisava ser mencionado. Além disso, velocidade de ataque mais 3 era um bônus de nível superior para classes que não lançavam feitiços. Street Riot era a nova habilidade do Brawler de nível 75. A avaliação atual era que era uma tentativa preguiçosa de habilidade, porque tudo o que fazia era aumentar o poder das habilidades de Brawler de nível baixo e médio, mas em combate real, seu poder era digno de uma habilidade de nível 75, e então o sangramento de 10 segundos. Isso pode não ser considerado muito poderoso, mas não poderia ser ignorado. Foi um efeito muito irritante e uma vantagem para o depois do jogador. Quando esses 2 equipamentos apareceram, inúmeros jogadores os cobiçaram.
Alguns até perguntaram se estavam dispostos a vendê-los no chat global. Havia muitos jogadores que não tinham falta de dinheiro. Yeshil e Stiamed Boom obviamente ignoraram esses pedidos. Depois que Yeshil fez Lord Green equipar Apocalipse Star, ele se levantou e andou em círculo como quando Wei Shen terminou sua primeira rodada do evento. A primeira rodada de Tang Ho, Wu Shen e Mo Fan também terminou. Entre os três, Mo Fan fez o melhor. Ele obteve 11 meias sozinho. O próximo foi Wu Shen, que pegou 9. No entanto, parte disso foi porque Wu Shen mudou de estratégia um pouco tarde demais. Se ele tivesse seguido esta estratégia clara desde o início, poderia ter feito melhor. Quanto a Tang Ho, por causa de uma grande morte no meio, ela acabou ganhando apenas 6 meias antes de seu mapa terminar. Nesta primeira rodada para Rap, Yeshil e Stiamed Boom foram os melhores. A equipe de Wei Shen quase conseguiu um Grand Slam. Quanto aos outros três, individualmente, Mo Fan e Wu Shen se saíram muito bem. Mas depois dessa primeira onda, todos pelo menos entenderam uma coisa: se destacar não adiantava. Capítulo 901. Classificações de meias por jogador. Capítulo 901. Classificações de meias por jogador. Tradutor, Nome Mi Editor, Nome Mi. Apenas nesta rodada, as conquistas de Rap foram excepcionais. No entanto, no ranking atual, seus números não se destacaram muito porque Rap só completou uma rodada, então por enquanto ninguém notou ninguém, exceto Lord Green e Stiamed Boom Invasion. Esses dois realmente conseguiram um Grand Slam e até obtiveram recompensas por isso. Ambos os equipamentos incríveis da Orange foram anunciados publicamente no chat global. Não seria possível não notar. As principais guildas estavam sombrias. Vendo suas conquistas atuais, 31 meias foi o melhor recorde até agora. Este recorde equivalia a cerca de 10 meias por rodada, apenas metade do número total de meias em uma rodada. Mas agora Lord Green apareceu e pegou 20 meias em uma rodada, o dobro de suas conquistas. Foi realmente irritante. Mas o que eles poderiam fazer? Eles não conseguiram formar uma aliança. Mesmo que o fizessem devido à aleatoriedade do evento, havia muitas variáveis que não podiam controlar. Desde o início não havia como se opor diretamente a Rap. As várias guildas ficaram angustiadas. Yeshil e os outros já haviam começado outra rodada. Depois de saber que alcançar um Grand Slam trazia uma recompensa e que a recompensa era muito boa, essa conquista definitivamente precisava ser perseguida. No entanto, Rap não ajustou a organização da equipe. O grupo de 5 ainda era o mesmo grupo de 5. Os dois ainda eram os mesmos dois. Os três ainda participavam individualmente. Conseguir o máximo de meias em geral teve precedência. Afinal, um Grand Slam não foi exatamente uma tarefa fácil. Todos rapidamente esgotaram suas 3 chances de evento. Como esperado, um Grand Slam não foi fácil de conseguir. Tang Ho, Wu Shen e Mo Fan deram o seu melhor, mas nenhum deles conseguiu um Grand Slam. Os indivíduos não tinham ajudantes. Eles tiveram que confiar em suas próprias habilidades para tudo. Como resultado, se todas as 20 meias fossem recolhidas e distribuídas entre muitos jogadores, seria realmente muito difícil quando a contagem regressiva começasse. O único método confiável era desistir de uma meia para ganhar mais tempo para procurar mais meias. No entanto, confiar neste método para conseguir um Grand Slam pode colocá-lo em um loop infinito. No final, foi porque você estava sozinho. Você tinha informações limitadas sobre os movimentos dos outros jogadores, então não foi possível completar um roubo de meia eficaz. Sem eficiência nos estágios posteriores, você provavelmente seria um saco de meias ambulante. Talvez seja melhor encerrar a rodada à força com o que você tinha. Por outro lado, a equipe de Wei Shen conquistou um Grand Slam uma vez nas 2 rodadas seguintes. Wei Shen praticamente copiou a estratégia de Yeshil. Ele não se sentiu nem um pouco envergonhado com isso. Com isso, e com um pouco de sorte, eles varreram o campo com todos os 20 meias no segundo turno. As recompensas do Grand Slam também não os decepcionaram. Cada jogador da equipe foi recompensado com um equipamento Orange. Todos eles eram equipamentos de primeira linha que não perdiam para Apocalipse Star ou Sonder em Apocalipse. Porém, na terceira rodada, a sorte não foi tão boa. No final, terminaram com apenas 17 meias, uma meia menos que no primeiro turno. Quanto a Yeshil e Stiamed Boom, a sorte não foi tão boa nas 2 rodadas seguintes. Eles acabaram com 15 e 16 meias respectivamente. O Grand Slam da primeira rodada também teve muita sorte envolvida. Veja como Stiamed Boom acompanhou de perto o último time. Essa equipe decidiu apostar e colocar todas as suas meias em um único jogador, permitindo que Stiamed Boom arrebatasse tudo para si de uma só vez. Se eles tivessem dividido as meias entre cada membro, não importa o quão rápido Stiamed Boom fosse, ele não seria capaz de perseguir todos os 5 membros. O objetivo da estratégia de Yeshil não era chegar ao ponto de conseguir um Grand Slam a cada corrida. A estratégia era orientar a situação geral. Então, quando chegasse uma oportunidade, eles atacariam, obteriam um monte de meias de uma só vez e assumiriam a liderança. Ao mesmo tempo, o golpe marcaria o fim do round. Esse foi o objetivo original de Yeshil. Conseguir um Grand Slam no final foi uma surpresa agradável. A ocorrência só poderia ser encontrada e não procurada. Depois dessas 3 rodadas, mesmo que Rap quisesse evitar a tensão, eles não conseguiriam. Não importa se foram suas equipes ou indivíduos, suas conquistas os colocam muito à frente dos demais. Para as equipes, à medida que o evento continuava, o recorde original de 31 meias passou a ser de 33 meias.
tinha melhorado, mas não estava mais na liderança. A equipe de Wei Shen liderou com um total de 55 meias após 3 corridas. Isso fez com que o admirável recorde de 33 meias estabelecido pelos líderes originais do placar se transformasse em algo incrivelmente pequeno. Depois deles, havia Lord Green e Xiamed Bun com 51 meias também. No total, o time de Wei Shen teve o maior total, mas seu time era de 5 jogadores como os outros. Embora o total deles tenha sido o mais alto em termos de meias por jogador, eles perderam para Lord Green e Xiamed Bun Invasion por uma ampla margem. Porque quando essa dupla apareceu no ranking, os jogadores notaram que o ranking também poderia ser analisado por meias por jogador. Como resultado, nessa perspectiva, uma equipe da Rep estava acima da equipe da Vanguard Formation. Na classificação de meias por jogador, Lord Green e Xiamed Bun Invasion tiveram uma média de 25,5 meias. Isso realmente deixou os outros com ciúmes. Quanto à equipe da Vanguard Formation, suas meias por jogador foram em média de 11 meias, número 3 na lista de classificação. No grupo em segundo lugar, os jogadores descobriram uma equipe que também era formada por 2 jogadores. Essa dupla teve em média 15 meias por jogador, o que significa que o total atual era de 30 meias. 30 os colocaram nos níveis superiores da classificação geral, mas ainda não se destacaram, por isso não foi de admirar que ninguém os tenha notado. Essa dupla consistia em um personagem chamado Noni Dari Attack e outro chamado Lower Your Head. Ambos os personagens tinham a mesma classe, atiradores de elite. Por causa da popularidade crescente de Zou Zekai recentemente e de Zou Zekai ser o campeão do ano passado, os atiradores de elite se tornaram a classe mais popular em Glória. De acordo com as estatísticas divulgadas oficialmente, uma semana depois de Sansara se tornar campeão, o número de novos atiradores de elite nos 10 servidores não era inferior a 50 mil. Quem sabia se essas 50 mil contas eram contas alternativas que por acaso subiram de nível neste momento, mas ainda assim foi uma ocasião sem precedentes. A empresa de jogos não conseguiu evitar relatar essa estatística incrível ao público. A influência da cena profissional no jogo pode ser vista apenas nesta ocorrência, mas para a cena profissional em si, essa influência não pode ser vista em um curto período de tempo. De uma perspectiva de longo prazo, quanto maior a base de jogadores do Sharpshooter, mais especialistas existiam. No entanto, para as equipes profissionais, a composição da equipe era importante. Só porque havia vários atiradores de elite excelentes não significava que eles iriam colocar um monte de atiradores de elite em uma equipe. Assim, no final, embora possa haver numerosos especialistas, houve apenas um número limitado de vagas, levando a uma competição ainda mais intensa. Como resultado desta competição acirrada, muitos jogadores de destaque infelizmente não conseguiram obter uma vaga. O bom é que aqueles que conseguissem uma vaga seriam mais destacados. Ninguém sabia de onde vinha Noni Dari Attack ou Lower Your Head, nem se eram novos jogadores influenciados por Zou Zekai. No entanto, embora suas 30 meias ainda estivessem longe de Yeshiu e Xiamed Bun, em comparação com outros jogadores, elas eram absolutamente excepcionais. A maioria das equipes era composta por 5 jogadores. Jogar em equipe de 2 jogadores pode ser a maneira mais difícil de participar deste evento. Nas classificações individuais todos estavam sozinhos. Para equipes de 5 jogadores contra 5 jogadores, os números de cada lado eram iguais, mas 2 contra 5 foi sem dúvida a maior discrepância possível neste evento. No entanto, mesmo com essa discrepância, estes 2 conseguiram obter 30 meias. Cada jogador teve em média 15 meias. Eles não precisavam ser comparados a outras equipes. Eles poderiam até ser comparados com os das classificações individuais. Nas classificaões individuais, Tang Ho obteve 27, Mofan e Wu Shen obtiveram 32. Todos os 3 estavam muito à frente da concorrência. A maior contagem total de lotação para os demais indivíduos ainda ficou em torno de 16 lotações. Este recorde foi apenas mais uma meia a mais que o recorde estabelecido por Noni Dari Attack e Lower Your Head. Apesar de estarem na posição mais desvantajosa, os 2 conseguiram adquirir 15 meias cada. Se participassem das classificações individuais, seriam existências que menosprezavam inúmeros jogadores. Quem são esses 2? Depois de ver a classificação média das meias, Wei Shen ficou curioso sobre os 2 acima deles. 2 atiradores, depois que Yeshiu viu suas aulas, ele claramente pensou em algo. Você acha que eles são jogadores profissionais? Wei Shen adivinhou. Se fossem jogadores profissionais, qual time tem 2 atiradores de elite? Yeshiu disse. Sansara? Wei Shen deixou escapar. Ele era verdadeiramente um espião do Sansara. Ele conhecia muito bem a situação do time Sansara. Caso contrário, como ele poderia ter fingido ser um fã do Sansara? Então você está dizendo que um deles é Zou Zekai? Yeshiu disse. Wei Shen não sabia o que dizer. Zou Zekai só conseguiu 30 meias? Isso não seria muito embaraçoso? Depois de vencer o campeonato, ele foi o jogador número 1 indiscutível do Glory. Tiny Herb também tinha 2 atiradores de elite. Kiao Ifan levantou-se e trouxe algumas informações para a discussão. Eu não acho que eles sejam jogadores profissionais. Yeshiu disse. Basta pegar Zou Zekai, o jogador número 1 em Glory. Apenas 30 meias eram nojentas demais para se olhar. Ele também não poderia simplesmente pisar em outros jogadores profissionais. Se 30 meias eram inadequadas para ele, então como 30 meias poderiam ser adequadas para qualquer outro jogador profissional?
Yishio e Xiamed Bun roubaram 51 meias, não? Mesmo tendo tido sorte, Yishio já havia descoberto esse evento. Com base em seu julgamento, se os jogadores profissionais competissem com jogadores normais, eles adquiririam pelo menos um mínimo de 40 meias em 3 rodadas. Se tivessem sorte, conseguiriam mais. Se não tivessem sorte, receberiam menos. Os jogadores profissionais poderiam esmagar os jogadores normais com facilidade. Zou Zekai, sendo o jogador número 1 em Glória, não foi a razão pela qual ele alcançaria um recorde excelente. A razão deveria ser porque os adversários eram muito fracos, então todos foram incríveis. Se não são jogadores profissionais, então quem são eles? Wei Shen disse. Vamos ver se consigo adicioná-los como amigos e contatá-los. Yishio disse. Você está dizendo. Wei Shen havia pensado nisso. Se eles não fossem jogadores profissionais, então seriam definitivamente especialistas em sono. Depois de entendê-los melhor, talvez eles tivessem potencial para se tornarem estrelas no cenário profissional. Além disso, seriam 2 ao mesmo tempo. Capítulo 902. Ainda há uma terceira rodada. Capítulo 902. Ainda há uma terceira rodada. Tradutor. Nome Mi editor. Nome Mi. Você nunca poderia ter muitos talentos excepcionais, mesmo que isso resultasse em competição. Isso seria considerado um bom tipo de problema. Nem todo time tinha atiradores de elite, mas quando os times selecionavam talentos, a classe era apenas uma referência. Geralmente não era um fator decisivo. No final, o que importava era o nível de habilidade do jogador. Além disso, o sistema de combate do Glory não era rígido. Muitas vezes os jogadores eram simplesmente mais hábeis e familiarizados com sua classe original. Mudar para uma nova classe exigiu apenas um pouco de esforço e adaptação. Houve muito poucos casos em que uma classe era completamente incompatível com outra. Assim, nesta classificação média, quando esses 2 jogadores brilhantes apareceram e Yeshio teve essa ideia, nenhuma das guildas do clube perdeu para Yeshio nesta área. Convites de amigos voaram para esses 2 jogadores como flocos de neve. O próprio Yeshio era um nome maior do que qualquer um dos líderes de guilda existentes, mas comparado ao que os outros convites representavam, seu convite era sem dúvida o mais leve. Não importa como foi dito, Rap era uma equipe recém-formada. Rap ainda era um time da Challenger League. Com uma potência como Excelen era na Challenger League desta temporada, as perspectivas futuras de Rap eram extremamente imprevisíveis. Mas as outras guildas, as equipes que apoiam as guildas permaneceram firmemente enraizadas na Pro Alliance. O que eles poderiam fornecer a esses 2 jogadores era muito diferente do que Rap poderia fornecer a eles. Até mesmo o Excelen era estender um convite foi mais sólido do que um convite da Rap. Sua confiança poderia ser mais facilmente confiável. O pedido de amizade de Yeshio ainda ocorreu sem problemas, exceto quando ele lhe enviou uma mensagem. Demorou muito até que ele finalmente recebesse uma resposta, no meio de um evento. Yeshio ficou atordoado. Evento de Natal? Yeshio respondeu. Sim. O outro lado respondeu rapidamente. Eles ainda não terminaram as 3 rodadas. Wei Shen, que veio assistir, gritou de espanto. 30 meias não foi o total final? Foi apenas o total deles depois de 2 rodadas. Se continuassem com a média de meias por rodada, após 3 rodadas, os 2 jogadores acabariam com cerca de 45 meias. Yeshio sentiu que acima de 40 meias poderiam ser consideradas de nível profissional. Ele originalmente pensava que esses 2 jogadores não estavam lá, mas pelo que parece, o nível de habilidade deles era bastante sofisticado. Eles poderiam realmente ser jogadores profissionais? Yeshio não se apressou em perguntar. O outro lado estava ocupado com o evento. Yeshio esperou pacientemente. Quanto a quando o evento terminaria, isso foi muito fácil. Ele simplesmente precisava observar de perto as classificações médias das meias. Quando a rodada terminasse, não havia como os 2 não conseguirem uma única meia. Quando seus números fossem atualizados, isso significaria que a rodada final do evento estava concluída. Yeshio não teve que esperar muito. Com certeza, a classificação média de lotação deste time de 2 jogadores foi atualizada. 46 meias. O total final para Noni Darito Attack e Lower Your Head estava evidentemente no topo. Yeshio e Xiamed Bun obtiveram 51 meias porque conseguiram um Grand Slam no primeiro round com muita sorte. Caso contrário, de acordo com o desempenho na segunda e terceira rodada, a média de meias por rodada ficaria em torno de 15 ou 16 meias. Durante 3 rodadas, o total também teria sido em torno de 45 meias. Nenhum Darito Attack de Lower Your Head parecia ter perdido para Yeshio e Xiamed Bun, mas sua competitividade não estava abaixo de Yeshio e Xiamed Bun. Pros? Após o evento terminar, Yeshio imediatamente enviou uma mensagem para eles. Se eles fossem realmente jogadores profissionais, não havia necessidade de perder tempo com eles. Não. A resposta deles deu a Yeshio um fio de esperança. No entanto, ele entendeu que esta conquista notável também deve ter sido notada pelas diversas guildas do clube. A pesca de talentos no jogo era uma das principais funções de uma guilda de clube. Se eles não pedissem nada, isso seria negligenciar seus deveres. Yeshio calculou que esses 2 estavam recebendo um bombardeio de mensagens. Foi difícil evitar receber respostas concisas. Você está ocupado agora? Yeshio foi muito compreensivo. Sim. O outro lado respondeu sem rodeios como antes. Yeshio não perdeu tempo e foi direto ao assunto principal. Seus níveis de habilidade são muito altos. Meu palpite é que as melhores equipes entrarão em contato com você.
está sendo considerado. O outro lado respondeu simplesmente, haha, você já pensou em tentar um desafio maior? E Xiu disse, da Liga Challenger? O outro lado respondeu, pelo que parece, eles não eram especialistas como Mofan, que não tinham conhecimento do mundo exterior. O outro lado tinha um bom entendimento da cena profissional do Glory e sabia que o Team Rap de Lord Green estava atualmente participando da Liga Challenger. O outro lado pôde ouvir as intenções de Xiu. O que você acha? Você está interessado? E Xiu perguntou. Haha, não. O outro lado colocou o prego diretamente no caixão. Na verdade, participar da Challenger League pode ser considerado um aquecimento. Depois, o próximo passo é ingressar oficialmente na Pro League. É uma transição muito boa. E Xiu não desanimou e continuou a expor fatos e razões. Existe mesmo a necessidade de fazer isso? O outro lado respondeu. Vocês estão muito confiantes. E Xiu disse. Claro. O outro lado respondeu. E Xiu olhou para Wei Shen e Shen Gogo, expressando expressões bastante apologéticas. O outro lado não falou muito e o conteúdo era muito simples, mas Xiu podia ler bastante sobre a situação deles apenas com isso. O outro lado tinha uma boa compreensão da cena da glória. Mesmo que eles nunca tenham declarado suas intenções, Xiu podia sentir claramente a atitude do outro lado. Eles tinham ambições para o cenário profissional e confiavam em suas próprias habilidades. Seria muito difícil convencer alguém assim a se juntar ao recém-criado Team Rap. Atualmente o Team Rap não tinha status nem podia pagar altos salários. Além de Wei Shen e Wu Shen, todos que foram capturados por Rap cresceram juntos. Todos praticaram e se prepararam para se tornarem jogadores profissionais juntos. No entanto, para estes dois, fosse por confiança ou vaidade, suas atitudes não eram diferentes das dos jogadores profissionais. Talvez ainda tivessem espaço para melhorias, mas neste momento já se consideravam maduros. Jogadores maduros obviamente escolheriam times maduros. O Team Rap ainda estava em fase de preparação e naturalmente nem sequer estava em consideração. Foi a mesma razão pela qual muitos jogadores profissionais não optaram por ingressar no Rap, a menos que houvesse um motivo especial. Porém, para esses dois, Xiu não conseguia pensar em um motivo especial. O outro lado ignorou completamente o desafio e o tempo permitido para a adaptação ao ambiente criado pela Challenger League. Esses dois caras são meio malucos. Wei Shen suspirou. Wei Shen não foi o único que teve esses pensamentos. As várias guildas de clube sentiram a arrogância e a confiança desses dois. No entanto, ainda era sua responsabilidade. Eles não podiam julgá-los com base em suas próprias preferências. Primeiro, eles fizeram algumas investigações preliminares para obter uma boa leitura da situação. Ao mesmo tempo, enviaram esta informação ao seu clube. O departamento da guilda estava encarregado de encontrar talentos, mas se o talento seria usado ou não, não estava dentro do seu âmbito de autoridade. Não foi tão simples como adicioná-los à guilda. Quando o clube recebeu a notícia, todos os tipos de especialistas se reuniram imediatamente para discutir o assunto. Não foi possível determinar a sua força e começar a dar ofertas apenas pelo seu desempenho neste evento. Assim que as discussões oficiais começaram, os clubes perguntaram sobre seus nomes, idades e outras informações básicas. Além disso, eles queriam ver gravações deles em combate. Caso contrário, lutar com eles na arena também seria bom. Em outras palavras, a primeira coisa que precisava ser feita era descobrir o verdadeiro nível de habilidade deles antes de tomar qualquer providência. Não olhe como Xiu imediatamente perguntou se eles estavam interessados em um desafio. Se o outro lado tivesse respondido sim, Xiu teria feito perguntas semelhantes. Infelizmente, Rap não conseguiu sequer chegar a esse passo. Xiu não continuou entendendo os dois jogadores, mas alguém veio até ele para pedir conselhos. Lu Guanin, o chefe e capitão da equipe Eavenly Sword, já havia recebido uma gravação deles em combate real. Ele convidou Xiu para assistir junto com ele e ajudar a avaliá-los. Claro, Xiu não recusou. Mesmo que ele não tivesse esperanças de fazer com que eles se juntassem ao Rap, Xiu estava realmente muito curioso sobre eles. Ele queria ver em que nível de habilidade eles estavam. O arquivo estava no formato de gravação do Glory. Foi carregado no Glory e tocado. Na tela apareceu um confronto 1v1. Os dois personagens eram Nonidari Toataki e Lower Your Head. Os dois personagens usavam trajes populares de atirador de elite, um blusão e um chapéu de cowboy. O estilo se tornou popular por causa do personagem de Zouzekai. O longo blusão cinza e o chapéu de cowboy preto de Cloud Piercer praticamente se tornaram equipamentos exclusivos do Sharpshooter. Era como se usar esse tipo de equipamento lhes permitisse desenvolver a mesma habilidade que o Cloud Piercer de Zouzekai tinha. Mais tarde, porque muitos o copiaram, os jogadores começaram a mudar o esquema de cores. A batalha logo começou. Os dois lutaram extremamente intensamente. A luta deles era deslumbrante aos olhos. Shen Gogo, que estava observando ao lado, sentiu seus olhos ficarem embaçados, mas não muito tempo depois, ela virou a cabeça e olhou para Wei Shen. Wei Shen curvou os lábios com desdém. Falso. Xiu acenou com a cabeça. Os dois estão cooperando juntos. O que? Shen Gogo se recuperou do choque. Eles não estão realmente brigando. Xiu disse, mas continuou observando com atenção. No entanto, o objetivo deles não é enganar as pessoas. Eles estão exibindo suas capacidades abrangentes. O nível de habilidade deles está bom. Wei Shen disse. O nível de habilidade mostrado na gravação foi bastante alto.
Porém, como foi roteirizado, eles certamente devem ter praticado essa rotina. Se não, como todas as suas habilidades poderiam ser exibidas de forma abrangente de forma tão coincidente? Wei Shen considerou esse ponto ao dar sua avaliação final, então a avaliação foi bastante contida. Yi Xiu acenou com a cabeça em aprovação. Lu Guanyin mandou uma mensagem para ele neste momento. Essa era uma rotina praticada, certo? Sim, Yi Xiu respondeu. Não é de admirar. Lu Guanyin ficou tão surpreso quanto Shen Gogo, mas seu nível de habilidade era maior, então ele rapidamente percebeu o motivo. A mais também, Lu Guanyin enviou outro arquivo. Não era um arquivo formatado para gravação de Glory. Esse tipo de arquivo geralmente envolve alguma edição. Como esperado, este vídeo foram edições de seu combate real. Desta vez, não foi uma performance. Os dois não eram oponentes um do outro. Foram clipes dos dois lutando lado a lado na arena. Havia 2v2S, 2v3S, 2v4S e até 2v5S. Os níveis normais de habilidade dos jogadores não eram suficientes para representar uma ameaça para esses dois jogadores, então essas gravações não mostravam se eles ganharam ou perderam. Foi um destaque total de suas performances brilhantes. Estes são muito coordenados. Shen Gogo deixou escapar imediatamente depois de assistir ao vídeo. Capítulo 903. Seu tempo já acabou. Capítulo 903. Seu tempo já acabou. Tradutor, Nome Mi editor, Nome Mi. Depois que Shen Gogo disse essas palavras, ela imediatamente sentiu arrependimento porque sua experiência passada lhe dizia que toda vez que ela comentava sobre qualquer coisa relacionada à glória, Yi Xiu sempre a ajudaria a reconhecer que ela não sabia o suficiente. Desta vez, ela não se conteve e fez elogios rápidos. Assim que disse isso, ela acordou para a realidade e olhou cautelosamente para Yi Xiu. Desta vez foi uma exceção. Yi Xiu não apenas não a ajudou imediatamente como também acenou com a cabeça. Eles são realmente muito bons. Sim. Wei Shen também os elogiou. Eles têm alguma habilidade. Eu realmente não quero perder esses grandes talentos. Yi Xiu suspirou. Ele abriu sua lista de amigos e encontrou os dois novamente. Após uma consideração cuidadosa, o que você acha? Você tem algum interesse em se juntar a Rap? Yi Xiu enviou uma mensagem. Os vídeos provaram seu excelente talento. Jogadores tão fortes deram-lhes ainda mais motivos para ficarem longe de Rap, mas Yi Xiu não queria desistir deles. Ainda nenhum. Os dois estavam claramente juntos. Enviar uma mensagem para um equivalia a enviar uma mensagem para ambos. Vendo a mensagem de Yi Xiu, os dois ficaram um pouco perplexos. O anterior entraremos em contato se estivermos interessados foi apenas por cortesia. Mas pelo que parece, Yi Xiu tratou essas palavras como uma tarefa. Comparado a Yi Xiu, que os incomodava incessantemente, depois que os clubes examinaram suas habilidades nesses vídeos, eles imediatamente deram ainda mais importância a eles e tornaram-se cautelosos. Eles atribuíram mais importância a eles porque esses dois eram dignos de serem disputados. Eles ficaram cautelosos porque sabiam que se quisessem agarrar esses dois, certamente enfrentariam muitos concorrentes. Como eles poderiam vender os benefícios de ingressar em sua equipe e convencê-los a não se juntarem aos demais? Os 8 imortais atravessam o mar, cada um exibindo suas capacidades. O time Sansara poderia dizer que seu time possuía o melhor jogador e personagem de atirador de elite de toda a glória. Se você vier para a nossa equipe, podemos levar sua força ao limite. Quanto a já ter o melhor atirador de elite, tornando inútil a existência desses dois atiradores de elite, eles só podiam esperar que o outro lado não pensasse nessa possibilidade. Promessas de um futuro, promessas de status, e claro, promessas de riqueza. Cada clube contou ao outro lado os benefícios de ingressar no seu time e escondeu as desvantagens. Os outros clubes tornaram-se trampolins para sua própria causa. As equipes de ponta disseram para vir para o nosso time, ir para um time fraco seria apenas um desperdício de seu talento. Por outro lado, os times fracos disseram venha para o nosso time, assim que você entrar, você fará parte do elenco principal. Se você ingressasse nos times de ponta, quem sabe o que aconteceria com toda aquela competição. Em suma, todos os atraíam com todo tipo de coisas. Yi Xiu tentando persuadi-lo sobre as vantagens de participar da Liga Challenger e crescer com um time parecia extremamente fraco. Esses tipos de coisas seriam claramente ignorados pelos dois que estão sendo disputados por todas as equipes de ponta. Isto pode ser visto na resposta do outro lado, que tratou a sua tinta como ouro. Yi Xiu calculou que se ele continuasse a importuná-los, os dois poderiam muito bem ter preguiça de manter sua etiqueta educada e simplesmente bloqueá-lo completamente. Que pena! Quando Yi Xiu disse essas palavras novamente, ele sentiu ainda mais remorso do que antes. Desta vez, ele entendeu claramente que Rap não conseguiria adquirir esses dois. E ao mesmo tempo, Lu Guanyin estava constantemente enviando mensagens para Yi Xiu com confiança, compartilhando as informações que tinha. Ele esperava que Yi Xiu lhe desse conselhos. Esse cara, ele não sabia que Yi Xiu também estava no comando de uma equipe e também queria obter esses dois? Ele entendia muito bem, mas entendia ainda melhor esses dois jogadores. Eles provavelmente não se rebaixariam para jogar na Challenger League, muito menos em um time de base como o Rap. Os dois prepararam esses excelentes vídeos de antemão. Antes eles não eram ninguém, mas durante o evento de Natal, eles instantaneamente surpreenderam o mundo com um único feito brilhante.
Qualquer pessoa com um olhar perspicaz saberia que não foi uma coincidência. Mesmo que não aparecessem hoje, mais cedo ou mais tarde, esses dois apareceriam repentinamente diante de todos. Esse sempre foi o plano deles. Através deste plano, eles poderiam aumentar lindamente seu valor. Sua ambição pode ser vista neste plano. Eles estavam esperando por uma oportunidade que os satisfizesse, para que pudessem ter vantagem em suas negociações. Porra, Michiren aumentou o preço novamente. Eles estão com falta de jogadores? Lu Guanin reclamou com Yixiu. Sendo uma nova equipa na aliança, a sua força era fraca e o seu registro era inferior. Além de ter dinheiro, não havia mais nada digno no Team Eavelisvords. Se quisessem envolver esses dois, só poderiam contar com dinheiro. Infelizmente, eles encontraram um adversário mesmo nesta área. A equipe Michiren teve um desempenho consistente, mas sempre falhou na etapa final da corrida. Eles beliscaram os calcanhares desses dois com muita força. Quanto ao preço de oferta de Michiren, Yixiu não sabia como Lu Guanin descobriu, mas não perguntou. Se o seu único adversário fosse Michiren, então Lu Guanin ainda tinha confiança. Mesmo ao jogar com a carta de dinheiro, ainda havia um limite. Não importa o quão atraentes esses dois jogadores fossem, eles ainda seriam novatos, na melhor das hipóteses. Se eles acabariam ou não como dragões ou insetos, ninguém poderia ter 100% de certeza. Os investimentos em novatos sempre foram um empreendimento arriscado. Após vários aumentos de preços, Lu Guanin começou a hesitar em aumentar novamente o valor. A posição atual do Team Avelisword não era boa, mas eles passaram pelos dias mais difíceis. Embora o time ainda corresse o risco de cair na zona de rebaixamento, seu futuro era ascendente. Lu Guanin estava cada vez mais confiante em conseguir manter a sua posição atual. Nesse momento ele precisava melhorar alguma coisa? Passar de 17 para 16, de 15 para 14, 12 a 11? Se não bastasse entrar nos playoffs, Lu Guanin não estava muito interessado. No entanto, subir para uma posição que os qualificaria para os playoffs a partir de sua posição atual, contando com esses dois jogadores, também não parecia muito provável. Deste ponto de vista, esses dois também não eram muito valiosos para ele. Depois que o preço da oferta aumentou algumas vezes, Lu Guanin considerou desistir deles. Neste momento crucial, ele queria o conselho de Yixiu. Yixiu respondeu. Lu Guanin estava confuso. O que você disse faz muito sentido. Yixiu disse. Você não tem outras ideias a acrescentar? Lu Guanin disse. Esses dois são muito ambiciosos. Eles não ficarão satisfeitos com apenas um aspecto sendo bom. Eles querem tanto status quanto um futuro. Ao mesmo tempo, altos salários também seriam desejáveis para eles. Apenas confiar no pagamento provavelmente não é suficiente para esses dois. Em termos de status para sua equipe, você é o dono e o jogador da equipe. Sua voz sempre será maior. Quanto ao futuro, Eavelisvords não parece que eles terão um futuro brilhante agora, certo? Yixiu satisfez seu pedido e contou-lhe seus pensamentos. Ok, Lu Guanin pôde ouvir a meticulosidade de Yixiu e decidiu desistir deles. Talvez gastar dinheiro suficiente pudesse comprá-los, mas ele só estaria contando com dinheiro para compensar suas outras ambições. Esta despesa seria certamente enorme. Lu Guanin era rico, mas nunca gastaria dinheiro de forma imprudente. Eavelisvords retirou-se da competição e, ao mesmo tempo, equipes de nível médio e baixo, sem dinheiro ou força e que só podiam prometer-lhes papéis iniciais, também poderiam se retirar. Yixiu ainda perseverou. Parecia que a menos que o bloqueassem, ele não desistiria. Se você se juntar a nós, lutando começando de baixo, indo contra a corrente, até subir a cachoeira inteira, isso não vai te deixar animado? Yixiu insistiu. Deus, poupe seu fôlego. Seu tempo já acabou. O outro lado realmente parecia um pouco irritado com a persistência de Yixiu. Eles estavam com preguiça de elaborar antes, mas desta vez suas palavras estavam cheias de ridículo. Eles foram sinceros, no entanto. A importunação de Yixiu não os fez bloquear Lord Green. Em vez disso, eles pararam de se importar e contaram a ele seus verdadeiros pensamentos. Haha, ainda é cedo. Yixiu continuou calmamente. É mesmo? Então que tal você provar isso para nós? Eles já haviam arrancado a fachada e parado de agir de maneira educada. Vocês não querem fazer parte do milagre que acontecerá em breve? Yixiu disse. Vamos enxugar os olhos e esperar. Que pena. Yixiu disse. Sinto que vocês dois perderam uma oportunidade que ficará na história da glória. Yixiu disse. Haha, entraremos na história da glória mais cedo ou mais tarde. Haha, eu já entrei na história da glória. Foi apenas uma diferença de algumas palavras, mas o peso que ela carregava era completamente diferente. Lindo! Shenguogu bateu na mesa e gritou. Quando o outro lado começou a zombar de Yixiu, Shenguogu ficou completamente furioso. Shenguogu ficou triste porque Yixiu só conseguiu aguentar, mas depois de confirmar que uma conversa pacífica não era mais possível, Yixiu revidou. Tal virada de rosto foi ainda melhor do que virar uma página. Shenguogu gostava muito disso. Você deveria ter feito isso há muito tempo. Shenguogu sentiu que Yixiu deveria ter respondido há muito tempo. Aceitar a zombaria deles e responder convidando-os a testemunhar um milagre era simplesmente desnecessário. Suspiro, eu não consegui conquistá-los. Yixiu suspirou. Mas pelo menos você os deixou com raiva. Shenguogu disse.
Eu estava sendo sincero quando disse que era uma pena. Ishio disse, quando o nosso rap se tornar campeão, você não acha que eles vão se arrepender da decisão de hoje? Você estava falando sério? Shengoku disse, eu estava falando sério. E Ishio disse, ok, que pena então. Shengoku disse, você está falando sério? Como se eu estivesse falando sério. Apresse-se e continue fazendo essas missões de evento. Pare de perder tempo. Shengoku rugiu. Mesmo que eles tenham usado as 3 tentativas nessas contas, eles não tinham outras contas alternativas? Você nunca poderia ter meias demais. Depois que todos trocaram de personagem, eles começaram a realizar os eventos de Natal novamente. É melhor que esses dois não pensem em se juntar ao nosso rap. Shengoku disse para parar de perder tempo, mas ela levantou o assunto novamente. Ela ainda estava com raiva. Por favor, eles nunca pensaram nisso em primeiro lugar, ok? E Ishio disse, calha a boca. Shengoku gritou. Capítulo 904, um encontro casual. Capítulo 904, um encontro casual. Tradutor, Nome-mi editor, Nome-mi. Shengoku desejou poder ver seus rostos cheios de arrependimento porque perderam a oportunidade de se tornarem campeões com o Team Rap. Ela até transformou isso em sua motivação para trabalhar mais. No momento, ela estava pedindo em voz alta a todos em rap que mantivessem o ânimo elevado. Claro, todos enfrentaram este evento energicamente. Neste momento, eles estavam ocupados migrando os equipamentos de suas contas principais para contas alternativas. O equipamento em seus alternativos era muito pior do que o equipamento em sua rede elétrica. A fim de maximizar seus pontos fortes, ninguém em rap se importava em melhorar temporariamente a força de seus suplentes até o pico. Todos, exceto 2 pessoas, tinham contas alternativas correspondentes. Uma exceção foi Mofan. Esse cara tinha seu próprio substituto, o assassino não branco, que ele havia usado antes na coleta de sucata. Quem sabe quando esse cara conseguiu encontrar tempo para subir de nível até o nível 75. Todo mundo estava usando seus alternativos agora. Em vez de solicitar uma alternativa de rap, ele trouxe diretamente seu próprio Note White. A outra exceção foi Ishio. Não havia outros personagens ativos não especializados além de Lord Green. Ishio não subiu de nível para outro não especializado especificamente para esse propósito. Na realidade, mesmo que o fizesse, poderia não haver ninguém além dele que pudesse subir de nível. Personagens não especializados necessários para completar o desafio do domínio celestial no nível 50 para continuar subindo de nível. Isso não era algo que uma pessoa comum pudesse alcançar. Porém, não ter um especialista não afetou muito Ishio. Ele escolheu uma classe aleatória entre as alternativas restantes e a equipou com alguns equipamentos decentes para usar. Os membros da equipe eram os mesmos. A aula e o equipamento eram os mesmos. O que mais precisava ser dito? Suas conquistas mais uma vez desprezaram a todos. Um grupo após o outro apareceu no ranking. As guildas do clube assistiram. Todos eles eram da rap. Eles imediatamente entenderam intuitivamente. Eles estavam usando esse método também. O evento teve um número limitado de tentativas por conta. Em teoria, as recompensas deveriam ser mais valiosas do que as recompensas de um evento que permitia tentativas ilimitadas. As guildas do clube pensaram em maneiras de dar aos seus jogadores mais habilidosos contas alternativas para usar. Rap também estava fazendo o mesmo. Embora todos pudessem apenas assistir ao desenrolar sombrio, não havia nada que pudessem fazer. Justamente quando todos continuavam a odiar Rap, um total formidável apareceu de repente no ranking no final da tarde. As grandes guildas estavam um pouco entorpecidas neste momento. Eles originalmente pensaram que o Team Rap havia iniciado uma terceira rodada de suplentes, mas quando verificaram, descobriram que não era do Rap, mas do Excelente Dynasty. Como alguém na Excelente Dinastia poderia ter alguém desse calibre? Como concorrentes de longa data, as inúmeras guildas se conheciam muito bem. Quando eles olharam mais de perto as classes desses jogadores do Excelente Dynasty, não parecia semelhante à composição de classes do Team Excelente Era? Todos estavam indefesos. Rap e Excelente Era, as duas equipes que estavam atualmente na Challenger League, superaram em muito as suas conquistas neste evento de Natal. O que eles poderiam fazer sobre isso? Quem deixou essas pessoas lutarem na Challenger League em vez de colocar todos os seus esforços na Pro League? As grandes guildas esperavam que seus jogadores pudessem mostrar seu poder, mas sabiam que isso era impossível. Como resultado, todos só puderam olhar impotentes para as conquistas dessas duas guildas. Excelente gente da Era. Se as grandes corporações pudessem perceber isso, Rap obviamente não era uma exceção. Não é estranho. Ishio disse, se temos tanto tempo, como eles não poderiam? Se for esse o caso, então temos concorrência. Wei Shen examinou as classificações atuais. Os dois lados estavam empatados nas classificações por equipes individuais. Uma diferença de 1 ou 2 meias não poderia ser considerada uma vantagem até o final. Faremos o nosso melhor. Não pense muito nisso. E Ishio disse. O primeiro dia do evento terminou. No ranking de equipes, a equipe liderada pela Vanguard Formation de Wei Shen ainda manteve o primeiro lugar com 55 meias de Natal. No entanto, o número 2 não era mais Lord Green e Stiamed Boom Invasion com 51 meias. Do lado da dinastia excelente, era claramente Xiao Shiqin liderando a equipe, que ficou em segundo lugar com 53 meias. Com apenas 2 meias de diferença, era realmente muito difícil dizer quem era melhor que o outro, mas há um ponto.
A equipe da Vinduard Formation, assim como a equipe de Lord Gir, tiveram uma sorte explosiva em uma rodada. Por outro lado, a Excellent Dynasty teve atuações muito consistentes nas 3 jornadas. Se não fosse pela sorte deles, as contas alternativas de rap responderam a esta pergunta. 51 meias e 47 meias. Sem um Grand Slam faltavam suas conquistas. Com esses totais, Nonidari Attack e Lower Your Head estavam logo atrás. Não podemos perder para eles, não importa o que aconteça. Shengoku deu uma ordem de morte como chefe. Embora Excellent fosse seu inimigo odiado, no momento Nonidari Attack e Lower Your Head causaram um OT. A agressividade de Shengoku transferiu temporariamente toda a sua raiva para aqueles dois. No dia seguinte, 26/12, todos no rap se conectaram. Eles instintivamente verificaram as classificações. As classificações não mudaram muito, mas houve uma mudança notável. Percebeu-se que as equipes que obtiveram cerca de 30 meias ou 10 meias individuais tiveram sorte. Depois de mais 3 rodadas, eles não conseguiram repetir as conquistas de ontem. Claro, ainda houve alguns que se saíram melhor. Com mais 3 rodadas, outros agora lideravam o ranking por equipes individuais. No entanto, embora tivessem um total maior, foi apenas temporário, a menos que a Happy and Excellent Dynasty nem sequer tentasse realizar o evento hoje. Yeshil não sabia se a dinastia excelente continuaria vindo. Ele não planejava descobrir. Em suma, eles começaram a enfrentar o evento sem pressa. Após o primeiro turno já houve uma inversão. Na segunda corrida, outra reversão aconteceu. Nonidari Attack e Lower Your Head também derrubaram aquelas equipes que lutavam amargamente com 6 rodadas depois de apenas uma rodada. Esses dois caras são muito arrogantes. Shengoku disse. Yeshil não sabia se ria ou chorava. Eles estavam apenas dando o melhor de si nesses eventos como todo mundo. Que arrogância! Quando Shengoku olhava para alguém desfavoravelmente, ela muitas vezes o tratava de forma completamente irracional. Depois, a terceira rodada. Ao entrarem no mapa, verificaram o placar em branco para ver quem estava participando do evento. Desta vez, quando Yeshil verificou o placar, ele deixou escapar de repente. Que coincidência! Ninguém ousa atacar. Abaixe sua cabeça. Yeshil realmente viu esses dois nomes. Eles eram como Lord Green e Stiamed Bull Invasion, uma dupla. Eles foram listados como participantes no placar. Ensine-lhes uma lição. Shengoku estava animado. O objetivo é conseguir meias, Yeshil disse. Essa declaração racional e calma deixou Shengoku irritado. Felizmente ela entendeu como Yeshil fazia as coisas e continuou a incentivá-lo. Eles definitivamente serão obstáculos. Todos são um obstáculo neste evento. Yeshil continuou racional. Mas eles não são uma ameaça tão grande quanto esses dois. Shengoku enfatizou. Isso pode não ser verdade. Depende das circunstâncias. Yeshil disse. Ele ajustou seus fones de ouvido. Parecia que ele iria se concentrar no jogo e não falaria mais com Shengoku. Ele virou a cabeça e gritou. Pão Vapor, onde você vai? Parece há pessoas lá. Stiamed Bull também gritou. Mas chefe, o vento não é tão forte. Não acho que precisamos gritar, mesmo que seja ótimo falar assim. Mantenha a discrição. Yeshil disse. Entendido. Bull cozido no vapor respondeu. Ao mesmo tempo, Stiamed Bull Invasion começou a se agachar enquanto caminhava. Com certeza, ele se manteve discreto. 10 meias surgiram no começo. Yeshil e Stiamed Bull não encontraram nenhum. Nenhum dos outros jogadores também encontrou. A paz e o sossego duraram bastante tempo. Neste momento todos pensaram que o mapa estava grampeado. Desta vez, não houve tempestade de neve. O tempo estava excepcionalmente claro. Como resultado, a luz do sol era forte, refletindo intensamente na neve. Era muito difícil olhar diretamente. Quem sabe quantas vezes um par de meias foi perdido por causa do brilho. Ai, isso dói. Stiamed Bull reclamou. Isso cansa meus olhos. Alguém tem colírio? Stiamed Bull se preocupava muito em proteger seus olhos. Ninguém geralmente levava suas palavras a sério, então quando todos ouviam sua pergunta, fingiam que não ouviram nada. Mas então, de algum lugar, um pequeno frasco de colírio voou em direção a Stiamed Bull. Stiamed Bull pegou e olhou naquela direção. O lançador nem expôs a cabeça, mas apenas Mofan estava sentado naquela fileira de computadores. Você realmente comeu alguns. Que profissional. Que chique. Pão cozido no vapor elogiado. Ele olhou para o colírio e perguntou. Como faço para usar? Você realmente vai usá-lo? Tang Ho perguntou. Ela parecia estar preocupada que Stiamed Bull pudesse de alguma forma beber o frasco de colírio. Me ajude. Bull cozido no vapor disse. Levante a cabeça. Feche os olhos. Tang Ho tirou o colírio das mãos de Stiamed Bull. Se eu fechar os olhos, como eles funcionarão? Stiamed Bull perguntou enquanto fazia o que Tang Ho instruiu. Tang Ho usou a mão esquerda para abrir os olhos. Com a mão direita, ela levantou o colírio e pingou nos olhos dele. Tudo bem, não se mexa. Pisque algumas vezes. Você realmente é o pequeno Tang. Suas mãos são tão rápidas. Veja como posso piscar rápido. Stiamed Bull disse, enquanto piscava descontroladamente. Incrível. Tang Ho elogiou. Depois de ser elogiado, Stiamed Bull parou de piscar. Sua cabeça permaneceu em posição elevada, como se seu nariz estivesse sangrando. Pão cozido no vapor, você terminou. Yeshil perguntou. Chefe, você gostaria de um pouco? Está tudo frio. É tão confortável. Pão cozido no vapor recomendado. Não há necessidade. Apresse-se e volte a jogar. Yeshil disse.
Que pena. Boom cozido no vapor suspirou. Ele continuou a controlar sua Stiamed Boom Invasion e seguiu Lord Green de perto. Neste momento finalmente foi encontrada uma meia. Primeiro, todos verificaram o nome no anúncio do sistema. Em seguida verificaram a classificação para ver a qual time ele pertencia. Foi algo que todo mundo fez depois de um dia de corrida. Aí todo o time viraria alvo de todos porque ninguém sabia se a meia havia sido transferida para outro jogador. Na entrada de um desfiladeiro no Vale Nevado, a equipe com a única meia encontrou 2 convidados indesejados. Sons de batalha ecoaram. Tiros ressoaram continuamente. Após um breve momento, uma notificação do sistema apareceu. Nenhum Dare Ataque pegou uma meia. Neste momento, o número total de meias coletadas ainda era 1. Fim do vídeo.